Muito bem, estamos começando mais um Salve Podcast aqui direto da WI Propaganda em Itajaí. Antes da gente começar, como de costume, convidar vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não nos segue no Instagram, @SalvePodcast. Beleza? Olha, os nossos convidados de hoje já viajaram mais de 50 países juntos, além de terem um blog e outras redes sociais que dão super dicas aí para os viajantes. Do meu lado aqui eu tenho a Nath e o Rob do Love on the Road. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigadão por ter a gente aqui. Imagina. Oi, pessoal em casa que está ouvindo, assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu pelo convite, Portuga. Felizão de estar aqui. Sejam muito bem-vindos. Olha, além da companhia maravilhosa do casal aqui, a gente tem também a companhia e o patrocínio da Tábua de Frios Taglieri. Mandar um grande abraço lá para a Suzy e a Gabriela, que prepararam aqui para a gente com tanto carinho. E olha, hoje também uma super novidade, a gente tem a companhia da vinícola Vila Prando, aqui de Itajaí, quem não conhece. Assim como nós também, a gente vai ficar devendo aqui, prometemos que vamos lá fazer uma visita. Mandaram aqui também uma sequência de vinho pra gente e começar já brindando com o casal. Olha, muito Saúde, obrigado, saúde a sim, vocês, saúde. a presença. Vamos lá. Show de bola. Olha, a gente gostaria de voltar um pouquinho lá atrás. Foi em 2014 que vocês decidiram sair pelo mundo, né? Como é que foi esse start para iniciar e de quem partiu a ideia? De quem foi o pontapé inicial? Eu quase matei ela do coração. Ah, é? Antes de Vamos voltar um pouquinho mais. tentar fazer uma história bem longa lá de forma curtinha. Sem problema, tem muito tempo Mas aí. assim, tudo começou com eu pensando que eu ia se divorciar, que a gente ia se separar. Foi aí que Ô, começou. louco. Não, mentira. Mas assim, foi essa meu primeiro pensamento quando ele olhou para mim e falou assim, Nath, a gente precisa conversar. Isso 2 meses depois de nós nos casarmos. Mas geralmente não é uma coisa boa, né? Precisamos Não, conversar. Principalmente quando o homem fala, né? O homem nunca quer conversar. Sim. Então, vamos. E aí? Então, eu vou voltar um pouquinho mais, que a nossa história juntos sempre foi pautada com viagens. Nós começamos a namorar em verão 2005, 2006. Um ano depois, namorando, resolvemos ir morar na Irlanda para estudar inglês. Que legal. Aí passamos de 2007 Uns a 2 anos 2009 lá, na Irlanda estudando inglês e pegou gosto por viagem, porque a gente pegou uma época lá que era muito barato viajar, aqueles voos malucos de 2 euros, 10 euros, Sim, então sim. era muito barato. Sim. E a gente começou a viajar todo mês, aí voltou para o Brasil por questões de família e tal. Passamos 2009 até 2013 aqui, nos casamos em 2013, construiu a casa, Aí tava tudo beleza, certinho. né? Tava ótimo, já 7 anos juntos. Tudo Finalmente, bem padrão, a vida bem finalmente padrão. ele tinha me pedido em casamento, depois de 7 anos, né? 7 Aí nos casamos e resolvemos fazer uma lua de mel. Amamos viagem, né? Foram 20 e alguns dias. Fizemos Turquia, fizemos um festival de música na Ucrânia de 14 dias. Voltamos à Irlanda para rever os amigos. E quando a gente voltou para o Brasil, a vida estava boa, estava tudo perfeito. Assim, né? Ninguém aqui Tudo bem encaixado. ninguém é filho de rico, nada, mas estava tudo encaixado, bom trabalho, casinha que a gente construiu, tudo. Mas tinha alguma coisa no ar que não estava legal, sabe? Dava para sentir que tinha uma coisa no ar. Faltava. Até que ele olha para mim e fala assim, a gente precisa conversar. E daí eu penso, pronto, E agora? é Bye, bye. divórcio, Casa bye, caiu, né? né? 7 anos, demorou tanto, viu que não era isso. Mas que nada, ele me puxou para uma conversa dizendo assim, Nath, a vida tá boa, tudo, mas essa nossa viagem de lua de mel, ela me fez perceber que eu sinto falta de viajar e me fez perceber o quanto a nossa melhor versão é quando a gente está viajando. Foi bem isso que ele me colocou. Ele falou assim, não é só porque eu quero. Eu vejo que para nós dois, depois que a gente voltou para nossa rotina, parece que a nossa luz pessoal assim diminuiu, sabe? Sim. E ele foi muito legal, A porque ele gente reparou tá isso. explorando, a gente está num lugar diferente, até passando perrengue. Aham. Parece que a gente é mais a gente, entendeu? A gente tá como ela falou, essa aura, assim, a gente tá mais vivo. Vocês conseguem identificar a essência de vocês viajando? Sim, e daí foi aí que a gente conversou assim, tá, e o que nós podemos fazer? Concordo contigo, concordo. Não quero, para mim até foi muito difícil, porque assim, a vida estava tudo bem. Todo mundo que olhasse de fora, tipo, cara, vocês não estão fugindo do quê? Não tem, né? Não tem uma vida estável, legal, vocês construíram tanto aqui. Mas a gente falou, não é isso que a gente quer e vamos procurar formas de seguir o nosso sonho. Aí foi aí que a gente botou um plano de 1 ano para economizar o suficiente para poder dar o pontapé inicial. Eu comecei a vender tudo que a gente tinha em casa, eu fiz um bazar geral, assim. Eu comecei a abrir os armários, tudo que estava no fundo que a gente não usava, eu comecei a vender. Louça, roupa, sapato, e foi indo. E fomos pesquisando em paralelo a isso, o que a gente poderia fazer para poder viajar. Se manter na estrada. Sim, sim. E a gente achou muito material em inglês, muito blogueiro de viagem,
canadense, americano, Legal. alemão, tinha muita gente de fora fazendo isso já por bastante tempo. E estava começando a se falar na questão do nômade digital aqui no Brasil também. Sim. Só que a maioria do material era realmente em inglês. Aí começamos, beleza, vamos tentar fazer aí um blog. Só que a gente era bem, inocente. Bem inocente. Pensei, eu sou jornalista. Então a gente pensou assim, a Nath escreve para jornal, trabalhou em TV, vai escrever para um blog. Então vai ser fácil. Pronto, ser né? tranquilo. Escreve, aperta o publicar ali, bum, vai vir dinheiro, as pessoas vão conhecer a gente e feliz da vida. Não foi. A gente não entendia nada, né, de marketing digital, como que o Google funciona, toda essa, digamos, né, a parte dos bastidores da internet, a gente não sabia nada. E aí foi... Mas, beleza, vamos voltar para essa parte. A gente já se empolgou. Esse que Começaram ela a falou, vender ali o as plano, Isso, o isso plano foi em inicial era 2013, a gente fez o plano e começou a vender as coisas. Isso foi em agosto, setembro, foi por aí. setembro. Aí o plano era ir no outro ano... Em dezembro. Em dezembro. Mas aí chegou... Deu uns perrengues no trabalho dele, a gente já estava agoniado. Aí antecipamos para agosto. Aí, De 2014. Ali por janeiro, deu mais uns arranca-rabo no trampo. Aí eu falei assim, cara, tô de saco cheio. Quer saber? Vamos em abril. Abriu. Aí a gente antecipou tudo Aí mesmo. abri a casa, fiz um bazarzão. O que não tinha vendido da casa, eu botei preço, chamei a galera, os amigos começaram a chamar amigos e amigos. Você que no sábado e domingo a Mas nossa quando tu casa... disse que fez o bazar de tudo, móveis? Tudo, móveis, Caramba. roupa, tudo. As únicas coisas que não foram vendidas foram as nossas roupas de casamento, que eu não quis vender o meu vestido de casamento. Eu sei, bobo, né? Mas assim, não quis vender. É sentimental, E assim, as coisas que nós trouxemos das outras viagens, né? Os nossos Algumas discos de lembranças, vinil, coisas essas assim. coisas assim. Isso não tem preço. Mas foi tão engraçado que nesse dia do bazar a gente vendeu tudo. Eletrodoméstico, a gente dizia assim, mas não podemos entregar agora, porque a gente vai ficar ainda Tinha no mais uns Brasil 20 por dias. uns 20 dias. Eu disse, não. A gente deixa o cheque predatado, quando tu entregar, na época do cheque predatado. Sei. Né? E não é engraçado que a gente vendeu tanta coisa e tudo, que na segunda-feira... Eu tinha que trabalhar, eu não tinha sapato social. Vendeu tudo. Eu tinha vendido. A galera falava, eu quero comprar aqui no mercado. Pum, Cara, foi. vendemos tudo, assim. E foi massa, porque isso deu grana suficiente pra gente botar o pé na estrada. Sim. Porque assim, não tem pai e mãe bancando, não tinha, era isso. E nosso plano, a gente se inspirou num livro muito bacana, que eu sempre gosto de mencionar, que ensina Eu como... acho que já... não Não sei se sei tem uma se tá- versão em português, É. mas a versão em inglês seria How to Travel the World with $50 a day. É, Então, como viajar o mundo com $50 por dia. E era esse o nosso Que legal. cálculo, assim. Então a gente falou, com essa grana que a gente juntou, a gente tem dinheiro para um ano. Mas vocês, antes que vocês leram esse livro, vocês pensaram em levar isso adiante, $50 por dia. Esse- Isso. e fizemos. Nesse planejamento de economizar e pensar para onde a gente ia, tudo, esse livro foi um dos nortes assim, que a gente Norte. teve. E quando vocês leram o livro, quando vocês estavam planejando, vocês planejavam algum tempo ficar? 1 ano, 2 anos? Para a família, a gente falou que era 1 ano. Mas para vocês já imaginavam ficar Que um não- pouco mais é, tempo? Para nós tínhamos um plano B. Então, nessa questão de economizar, que daí desde que a gente decidiu, né, que vamos embora. A gente começou a guardar dinheiro, né, todo o salário, tudo foi guardando as vendas. Então, a gente tinha um plano B, que a gente tinha uma poupança, assim, se der tudo errado, a gente tem dinheiro para voltar para o Brasil, para se manter por uns recomeçar. meses e recomeçar. Mas, assim, para ser bem sincero, Portugal, na minha cabeça, nunca passou a ideia de que vai dar tudo errado. Passou assim, talvez não seja tão bom quanto tu espera, talvez Sim, dê sim. perrengue, mas não sei, eu tinha uma coisa, eu acho que também isso que fez funcionar. Eu tinha algo dentro de mim que dizia assim, ó, vai. E foi. A gente, nas nossas contas, com base nesse livro de viver $50 por dia, a gente fez a escolha do nosso roteiro do primeiro ano, tudo baseado nisso. Assim, né, $50 o dia na Suíça não é Não tão dá fácil. nada. Então. Agora, tipo, na Turquia, na Tailândia, em países, né, mais baratos, Rende aí tu muito. consegue... E fizemos, e conseguimos fazer o dinheiro durar mais do que um ano, que era o nosso prazo que nós nos demos. Nós demos assim, ó, a gente tem poupança suficiente para viver a $50 por dia por um ano, que é o período que nós temos para fazer o nosso negócio online virar. O Love and Road nascer e virar. Rendeu mais, durou mais tempo, a gente conseguiu economizar. Então, eu digo assim, que viver viajando é muito mais, não fácil, mas pode ser muito mais simples e mais barato do que muita gente imagina. A viagem de longo termo, assim, né? Porque aquela história, quando sai de férias, cara, tu quer aproveitar, tu vai curtir, tu não vai tentar economizar tanto. Claro, cada um tem suas prioridades. Mas, pô, tu tá lá, sei lá, quer ficar num hotel legal, ou quer, né, sabe, fazer um passeio, uma E festa. geralmente é um período curto também, Isso. né? Então, você faz o máximo naquele período. Isso. Agora, quando você sai, tipo, numa viagem, às vezes, tipo, sei lá, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou, tipo, sem prazo, tu consegue meio que diluir esse custo, e aí tu sabe, diz, pô, eu não preciso todo dia
digamos, ir Jantar. pro resort, Precisa pra ir com jantar. tanta sede ao pote, não né? precisa Tem todo dia tanta tomar coisa para vinhos, explorar, né? né? É bem isso, assim, daí você faz as escolhas. E foi uma passagem de ida sem volta. E qual foi o primeiro país que vocês foram? Saíram do Brasil e foram para onde exatamente? Madrid, Espanha. Madrid. Nessa Espanha. primeira, nós já tínhamos viajado em alguns países antes, mas nessa pernada que eu digo assim, a pernada Love and Road, né? Que quando Sim, a gente sim. criou o blog. Foi Espanha, né, gato? A gente chegou na Espanha, fez Espanha, Portugal, Aí se jogou para Marrocos. no norte da África, Aí voltou para França, fez Itália, foi para... Daí De Portugal, Espanha, vocês foram para Marrocos direto? Sim. Foi um baita salto, né? Foi. Porque tinha bastante para explorar ali do lado. ali. Nós já tínhamos conhecido bastante coisa da Europa, Europa. antes, assim, e a gente nunca tinha conhecido Marrocos. Eu queria muito Ah, Marrocos. sim. E eu te digo assim, ó, que foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão Certo, certeira. acertada. Porque se 7 anos atrás, o Marrocos não é o que o Marrocos é hoje. O Marrocos era muito mais tradicional, é um país muçulmano, então, assim, é lindo, é maravilhoso, mas, assim, era muito... Não Muito era mais cru, acho mais que cru diria. isso. Então, assim, foi a primeira vez. Olha que a gente já tinha viajado bastante antes, tinha ido para outros países muçulmanos, mas, assim, de diferente cultura, mas no Marrocos foi assim, ó, bum, sabe aquela... Choque cultural. Choque cultural. Vou viver viajando, então eu tenho que aprender a lidar com isso. E foi muito Sim. E legal, também assim. foi onde a gente passou, naquela viagemzinha ali, foi quase um mês, eu acho, no Marrocos, vários perrengues Muitos. bons, É? assim. Tipo, essa aí, ela tem, tipo, a gente estiver aqui na sala, se entrar um mosquito, vai 50 picadas nela e não vem mais ninguém. Não vai ninguém. E a gente pesquisou lá, Eu sou o repelente da É o galera. repelente? maio no Marrocos, não é para ter mosquito e tal. Cara, na primeira noite ela tava cheia de bolha, tal, Ô, ruim. louco. Lá tem uma tal de sandfly, tipo, pensa num borrachudozinho, assim, um Bem mosquitinho bem pequenininho. bem assim, que chato. tu nem Tu nem vê, vê. cara. E aí, cara, toda coberta de picada, febre, foi bem complicado. Aí passou isso, a gente foi fazer uma viagem pro deserto, só que na época, né, segurando a grana, a gente foi no pacotão mais barato. Aham. E aí tu vai com uma van, puta, acho que era umas 6 ou 8 horas até uma cidadezinha, dorme, aí depois viaja mais não sei quantas Uma horas van até sem outra. ar-condicionado, no calor do deserto. E aí de lá tu monta nos camelos, Aham. 1 hora acho que pelo deserto até chegar no Uma acampamento. hora de camelo? Sentado no camelo. E vou te falar, Ô, não é nada louco. confortável. Não, no outro dia tu não Mas senta. o camelo andando, tipo, bem devagar, assim. Ele anda, tipo, fica meio Só que na balançando, duna, daí ele vai estranho. assim, pra baixo e pra cima, e tu vai Nossa. balançando em cima. E No não é outro uma dia tu não cela. senta, no outro dia tu senta na cadeirinha de lado, assim. E não é Uma uma hora. cela, eles botam só tipo um tapete em cima, as cordas ali. E aí as- vai um cara puxando. Eles fazem uma fila indiana, Ah, sim. botam, sei lá, umas 10, 12 camelos, quantas pessoas estão ali, Sim. vai um cara na frente Aham, e vai puxando todo mundo. Então, todo um amarrado no outro, assim. Sim. E vai, acho que 1 ou 2 na metade. certo. A sortuda aqui pega a pulga do camelo. A gente tá chegando perto do... onde Pulga vai do ser- camelo. Eu nem Pulga. sabia que camelo pegava pulga. Aparentemente nem eu, assim, né? Senão eu teria dado. Pois é. Daí Aí eu a gente dormindo. chegando perto do... Só ela pegou? Só ela pegou. A gente chegando perto do acampamento, e o acampamento era só tipo pensa, uns barracos, uns pau, com uns Ah, tapetes. sim. E Era bem roots. um colchonetezinho na areia, assim. Sei. Tipo Cara, aqueles no meio- bangalôs, assim, no Isso, meio do né? nada. No meio né? do nada. Aí chegando perto, assim, eu vi umas marcas assim na areia, perguntei pro cara o berbere lá. O guia. O guia. Essas marcas ali? Ah, isso é cobra. Mas eu vi, cara, a gente tá 50 metros ali da coisa. Naturalidade total. Não, e ele Aí ele- morre de medo de cobra, né? Não, mas fica tranquilo, elas têm medo, a gente deixa fogo à noite, elas não Sei, vêm. Eu, sei. É porque não tem eletricidade, é só no fogo, quando Só na acaba. fogueira. Só a fogueira. Foi uma noite que ninguém dormiu, Ninguém todo mundo com dormiu. medo. Aí tu via aqueles, tipo, como é que os caras vejam? Aqueles, cara, uns insetos Um gigantes. besouro enorme, assim. Isso no meio do deserto? No meio do deserto. Escorpião e tudo? Escorpião não vimos. Dessa vez a escorpião lá não tinha. Mas assim, ó, a gente só tá falando das coisas ruins, né? Sim, sim. Vamos fazer uma pausa e dizer assim. Não, mas que é foi bom falar dos perrengues, É, mas porque a vou gente te- posta só as coisas boas na Mas internet. vou te falar que foi uma das noites e um dos céus mais lindos que eu já vi Ah, em eu- toda a minha vida. eu As posso estrelas. Tu via as Olha, estrelas, só de assim, lembrar eu chego a ficar arrepiado, sério. Legal. O pôr do sol também foi fantástico. É algo assim. Tinha areia até por dentro do pensamento sim, da sim. gente. né? Pensamento. Tinha areia por tudo. Mas, cara, Foi muito legal. foi lindo. Não, assim. imagina. Aí, pra continuar, aí passou, dormi no deserto, legal pra caramba. No outro dia, a van voltaria pra Marrakech, né, onde a gente estava, mas a gente ia seguir viagem para um outro lado. Então, a gente pediu pra van deixar a gente numa cidadezinha próxima, que eu tinha pesquisado na net, e dizia que tinha um busão que ia pra cidade que a gente queria. Chegamos lá, rodoviária parada, não tinha ninguém. Eu fiz
como é que é? Tipo aqueles guiazinhos de francês, Sei. bem mequetrefezinho, tentando falar em francês com o tiozinho lá da rodoviária, consegui entender que o busão era uma vez por semana. Ô, louco. E não era todo dia. E faltava quanto tempo pra chegar o... Não. Eu acho que era tipo assim, a gente tava na quarta-feira e ele tinha passado na terça, sabe? É. Não ia. Nossa! Porque, como eu falei, 7 anos atrás, o Marrocos era bem diferente. Até mesmo as pesquisas na internet eram diferentes com relação ao conteúdo. Aí lá né? pela Santa chega uma coreana também perdida. Ah, Que caiu na E mesma aí ela também pesquisou a mesma coisa, tal, essa Que questão. Vamos com a isso. gente. Aí, afinal das contas, cara, a gente pegou um táxi. Não, a gente andou um pedação na cidade, achou eles chamam Grand Táxi. táxi. Pensa uns carros antigão assim, era um Mercedes, mas equivalente ao nosso Opala, assim. Bem antigo. Grandão. Eles Caramba. botam 6 Eles pessoas põem 6 dentro, pessoas dentro. Vão 3 na 4 frente. Não, 7. 7, vão 4 atrás. E 3 na E frente. 3 na frente. Um quase sentado em troca-marcha, assim, como um baita motorista. calor. Um baita Um carro calor. desse provavelmente não tinha um ar-condicionado. Uma Você vai estrada igual do cachorro na Marrocos, você janela, pensa, assim. né, que não deve ser aquela coisa toda. Putz. Mas, cara, a gente fala, a gente ri até hoje porque foi É. aventura. Foi Experiência, aventura. né? A coreana não falava uma palavra em francês ou árabe, mal e porcamente falava inglês com a gente. Só ia na onda de A vocês e gente, pronto. falei, Rob, é uma mulher, vamos, todo mundo junto. Ela tava sozinha lá. Tava sozinha, tava sabe? sozinha Cuidamos dela, também. levamos. Aí fomos até uma outra cidade para conseguir um busão, que aí um outro cara lá, marroquino, nos ajudou a comprar, que a gente não conseguia se comunicar, que era uma cidadezinha bem, tipo, rural, Sei, assim, bem, sei. bem pequena. Aham. Eu sei que, olha, era uma viagem para durar, tipo, umas 6 horas, o normal. A gente durou quase 24 horas para conseguir chegar Nossa. em Fez. Queria em Fez, é. Nossa. Mas, como eu te falei, assim, ó, vários perrengues que aconteceram nessa primeira mudança. E o ônibus com galinha, com Clássico, com clássico. Coisa de clássico. filme, coisa de filme. Ótimo. Caramba. A gurizada mais nova, assim, mais jovens, né? É com um celular daquele Nokia ainda, que era... Sim, sim, tijolão. E eles ficavam escutando os toques do celular, tipo, como música, sabe? Dentro Sim, sim, sim. do ônibus. Cara. Os outros com radinho tocando umas músicas árabes. Gente, cena de filme, assim. E as hospedagens, assim, vocês, por exemplo, em Marrocos, que vocês não esperavam durar tanto tempo, vocês já tinham hospedagem em mente? Ou tipo, já estava pré-agendado? Vocês chegavam no local? Já estava pré-agendado, até nesse aí deu BO, porque a gente, como ficou mais longa a viagem, a gente teve que dormir numa outra cidade. Então, a primeira noite que a gente tinha na cidade de Fez, que era nosso, né, destino, a gente perdeu. Mas a gente mandou e-mail, falou assim, ó, vai chegar no outro dia, blá, Daí blá, eles blá. conseguiram, tipo, fazer Mantiveram mais... nosso quarto, né? Sim, Mas, tipo, sabe, morremos com uma noite e pagamos uma noite em um outro hotelzinho que a gente tinha que ficar na outra cidade. sim. Mas algumas vezes aconteceu isso, tu programa tudo certinho, tá reservado antes, chega lá na hora, deu algum problema. Eu digo assim, depende se você já é viajado, né? Já viajou bastante ou não, e depende do destino na questão de Época do organização, época do ano. Ah, tem Porque essa você vai também, viajar em alta temporada, vamos supor, seja dentro do Brasil, seja para a Europa, o que Sim. for. Cara, reserva, porque você não vai conseguir lugar bom, barato, em cima da hora. Então, reserva. Se é para um país muito diferentão, com uma língua muito diferente, que você nunca foi, que você não sabe se vai se comunicar, reserva também com antecedência. Eu acho que assim, tem que saber. Agora, se você já fui, sei lá, para Portugal 500 mil vezes. Cara, Já conhece? Já conhece, É mais daí fácil. você é Sim, mais sim, safo. sim. Tem que saber onde tá Ou- pisando, né? Tem que saber ou bem isso. fica preparado que tu pode realmente ter que dormir, às vezes, já aconteceu com a gente. Ah, vamos reservar na hora. Não tinha? Aeroporto, tira sono na rodoviária. Ou desencana É, bem e isso, vai, desencana. vamos no veremos e deu o que der. É bem isso, assim, tu tem que estar eu digo assim, não só preparado para a viagem, tu tem que estar preparado de espírito porque tu quer Sim, encarar sim, na sim, viagem. E a Exatamente. gente encontrou vários brasileiros viajando e eles eram bem assim, ó, mó tranquilo. Assim, não, chega lá eu vejo. E o cara Certo. falava assim, cara, já dormi tô fazendo um mochilão na Europa. Ele falou assim, cara, teve várias vezes que ele acabou dormindo na estação de trem porque não conseguiu o hotel ou Olha aí. o albergue. Sim. Aí, mas ele tava assim, ó, cara, eu já sei que eu vou na tentativa. Pode dar certo, pode não dar. Tentativa e erro, né? Tem que estar muito aberto, né? Quando vai fazer uma viagem assim, na verdade, vocês fizeram um projeto, né? Não é nenhuma viagem. Tem que estar muito aberto para, porque assim, inclusive assim, ó, um país que vocês foram, que vocês tinham muita expectativa. Vocês já se decepcionaram com algum desses países? Por exemplo, vou pensando que é de um jeito e é uma forma totalmente diferente. Ai, Ou se decepcionaram com as pessoas, com a assim, hospitalidade? a gente, por exemplo, vou dar minha experiência pessoal, por exemplo, o Camboja.
né? Eu sempre quis conhecer o Camboja, principalmente por causa dos templos do Angkor Wat. Não sei se quem assistiu os filmes da Lara Croft sabe aqueles templos fantásticos, sabe? Sim. Então, o Angkor Wat, assim, Tem muitos templos, inclusive. É né? algo Fantástico, surreal. fantástico. Então, eu queria uma expectativa muito grande. E os templos realmente são fantásticos. Mas nós passamos perrengue para chegar lá. Perrengue com relação, assim, à fronteira, pararem, prenderem nosso passaporte para pedir propina. Caramba. Isso é o exército, né? Pedido para pagar mais do que deveria pelo visto. Então, esse tipo de coisa que daí te brocha. Desde o início já foi... Entendeu? Não? Aí lá Sabe dentro, pra chegar. toda hora, a galera tentando te passar a perna e tal. Então não foi a experiência que a gente... A gente nem tinha tanta expectativa com o país, porque a gente não conhecia nada. Mas a experiência global... É assim, não Angkor Wat foi... é fantástico. A gente até tentou ir pro Camboja mais vezes para ver se melhorava a impressão. Sabe, assim, não vou querer queimar um país e dizer que eu não gosto. Mas assim, aconteceu tanta coisinha que baixou ele no meu ranking de lugares que eu acharia que Puxa seria vida. massa, Deve assim. ser muito chato, né? Quando você imagina que o país vai ser, nossa, fantástico, chega lá de uma outra forma. Mas isso muito por causa das pessoas também, né? Também. E assim, ó, é até interessante, porque a gente foi num país, mais uma ilha chamada Langkawi, na Malásia. E, cara, praias fantásticas e tal. Nós amamos. E teve um outro casal amigo nosso que simplesmente odiou. Sério? Eles iam para ficar uma semana, eles ficaram 2 dias e foram embora. Foram embora. Mas vai muito da experiência também de cada um, né? Vai, a gente e assim, gostou da tanto que a gente expectativa voltou de novo, 2 aquilo que a gente vezes. falou. Sim. Que nem, a gente sempre ouviu falar que o povo nova-iorquino é muito de correria, que não te dá bom dia. A gente foi de lua de mel para lá, a gente só teve experiência fantástica. O povo querendo ajudar, sabe? Tipo, naquelas máquinas de metrô e tudo mais, eu tava me batendo aqui lá. As pessoas vinham, você quer alguma ajuda? Para nós foi fantástico. Eu já ouvi relatos que odiaram Nova York. É muito de cada experiência, De cada né? experiência. Sim. E eu tenho uma teoria, que não é uma teoria minha, mas eu acho que assim, a gente recebe muito o que a gente emana. Tá? Eu acredito. Não estou querendo aqui falar de religião, de holística, de espiritualidade, não. Mas eu acho que assim, às vezes quando a gente tá propenso a ser boa gente com os outros, isso vem. E isso acho vem em isso dobro total. quando tá em situação de perrengue. Parece que daí aquela hora alguém vem e fala assim, tcharam, tô aqui para te ajudar. Você já vai com um pessimismo assim, pode ser Já não rola. Já não rola. E qual que foi o país assim que vocês mais gostaram? Ou o lugar que vocês mais gostaram? Tipo assim, nossa, esse lugar eu quero voltar de novo. Não quero, eu vou. Eu vou. Olha, se tu perguntasse para mim assim, Nathalie, aonde é que você quer ir agora, voltar ou ir? Eu tenho uma paixão absurda pela Tailândia. Tailândia? Eu amo Itajaí. Eu não sou itajaiense, sou curitibana. Ela perdeu o topete, mas é Curitibana. Eu sou massa, eu não sou... não Só sou um mais- parênteses aqui, a gente sempre ouviu falar também que curitibano fecharam e tudo mais. As experiências que a gente teve em Curitiba são maravilhosas. Yay! Povo educado, não, sabe? Ele pagou na língua, porque ele falava mal das curitibanas. Ele tá aqui então, amarrado com uma, nossa, né? Não fala mal, não. Tirar Não, sarro, tirava piadinha, sarro, que é piadinha. fresca, e que aquilo, que é nariz empinado e tal. Não. Já se tornou um pouco estereótipo também, Sim, né? sim. Tem, não vou mentir que Tem. não tem, mas... não, Como todo aqui mundo. também, né? Sim. Mas eu até me perdi. Tailândia. Eu voltaria para Tailândia. Eu amo aqui, amo Itajaí, amo o Brasil, mas tem uma coisa na Tailândia que quando eu chego lá, parece que eu estou em casa. Portugal. A É vida lá algo leve. assim, é Eu louco. não sei, tem algo lá que é... Legal. Espiritualmente, assim, chega. Porque lá tem isso também, né? Tem um ar Sim, espiritual muito legal. Sim, até um dos porquês. Quando a gente fez essa viagem, a gente ficou alguns meses, deu mais ou menos uns 3 meses na Europa, aí depois a gente fez uns 3 meses na Turquia, e aí a gente se jogou para Tailândia. Isso lá em 2015. A gente chegou em 2014, a gente chegou na Tailândia em novembro de 2014. E de lá até ano passado, a gente ficou entre idas e vindas, eu acho que a gente passou pelo menos uns 2 anos na Tailândia. A gente usava como base, viajava para outros lugares, né, no Sudeste Asiático, mas Tailândia era tipo casa, assim, a gente E sentia até- bem... A Tailândia, a capital é Bangkok, né? Bangkok. Vocês tiveram em Bangkok A gente também? morou em Bangkok por Morou em- alguns meses. Porque tem alguns lugares paradisíacos Sim. Então, é isso que eu na digo. O Tailândia, nosso né? amor pela Tailândia vai além a questão só turística. Claro que a gente foi aos lugares super paradisíacos. A gente já morou em cidades que nem eram tão paradisíacas. Moramos em Bangkok, que é caótica, é caos fantástica. fantástico. Primeira vez que eu cheguei lá, eu odiei. Sério? Eu odiei, eu falei pra ele, me tira daqui, pelo amor de Deus. E hoje eu amo. Hoje se me disser assim, Nathalie, tem um apartamento pra ti em Bangkok, vai. Não preciso nem de mala. Sério? Só vou. Então, existe esse amor com a Tailândia que vai além do que foi turístico. No começo foi assim,
adora a Tailândia, é massa, porque a gente tá visitando, né, Koh Phi Phi, lá que tem no filme A Praia, com o Léo Sim, DiCaprio, coisa arada, estamos indo de tuk-tuk, passeando nos mercados. Mas foi além disso, a gente começou a fazer amizade com pessoas da Tailândia mesmo, outras pessoas que moram lá, que são de outros países, Muitos que moram lá há anos. muitos anos. E existe alguma coisa lá, como o Robert falou, da leveza do viver, que é um troço... Cara, É até difícil explicar. Diferente. vai O lá, que que tenta. o que vocês sentem, assim? É Um- o dia a acho dia que- deles? acho que um dos pontos lá é o seguinte, a questão da religião, o budismo é aquela história de prega Sim. A questão fazer o bem, fazer o fazer bem, tudo. a questão do karma, né? Que tudo que tu faz de bom e de ruim volta pra Volta pra ti. ti. Minimalismo também. E aí uma amiga tailandesa explicou o seguinte, para eles, num resumo é o seguinte, cada pessoa faz parte de uma engrenagem que faz a comunidade, a sociedade funcionar. Sim. Se uma pessoa não faz a sua parte ali do bem, essa máquina não funciona, não gira. E lá todo mundo preza por isso. E tanto é que eles evitam muito o conflito. Tem uma gentileza sempre em tudo, sabe? Assim, Caramba. por exemplo, não tem marcação que precisa fazer fila para entrar no metrô. E os metrôs de Bangkok é algo assim ridiculamente cheio, sabe? Mas todo mundo espera na Quem tu vê fila furando certinho. fila é estrangeiro. É estrangeiro. Olha aí. Então, assim, tem essa coisa, tipo, em alguns lugares a gente foi e deixava, às vezes, trouxe o troco do nosso almoço, né? Um trocadinho, cara, assim, tipo... Vamos lá, sobrou, a conta foi R$ 8 e tu deixou 10. Daí a gente deixava dois, os dois e de gorjeta. levantava. Certo. Em alguns lugares a gente pegava a moeda e vinha assim, ó, é teu? Olha. Ela falou, não, é gorjeta. Não, mas é teu. Entendeu? Sabe, eles nem... Lá eles não têm a cultura da gorjeta. Não tem, Em e alguns assim, ó, lugares mais turísticos está tendo, mas eles têm tanto um negócio assim, ó, que o que é teu, o que é meu, que eu não Certo, mexo. Certo. cara, em ao Chiang ponto, Mai, a gente ia no Legal mercado isso, né? e deixava a chave na ignição da moto. Não, quer dizer, chegou ao ponto de fazer isso, não é certo. Não é certo, Entendi. mas Às a vezes gente eu faz, chegava tipo, Dá ali, pra dar também sopa estacionava, pro né, a azar. gente alugava umas scooterzinhas, assim, uma moto. Sim, sim. Aí estacionava na frente da conveniência, entrava lá, sei lá, pegava qualquer coisa. Aí quando eu voltava, eu assim, meu Deus, a chave ficou aqui. Meu Deus, Nath, a chave ficou no... Não, e é engraçado, assim, não vamos só falar também das coisas boas, como qualquer lugar no mundo, e principalmente qualquer lugar muito turístico, tem coisa ruim, tem golpe, tem gente ruim de má índole, como qualquer lugar do mundo. Então não estamos pintando a Tailândia de santa, né? Tem um famoso golpe lá, que você vai chegar até, é muito famoso, o Palácio Real. E, cara, é fantástico o lugar tal. Quando você está chegando perto dele, vai chegar uns motoristas tuk-tuk pra ti. Tá indo aonde? No palácio. Pô, cara, deu azar. Hoje é um feriado, não sei o que lá, o palácio tá fechado. Mas eu te levo num outro palácio que é legal, não sei o que, Tão bom bababá. quanto? E aí tem gente que pensa, pô, tá fechado? Então vai. Aí tu vai com o cara te leva num templo, explica, legal, tal, tal, tal. Mas então, ó. Aí ele vai puxar algum assunto contigo para pegar, ou que ele vai pegar uma que tu gosta de pedra preciosa, ou ouro, ou eles são muito famosos por fazer terno, alfaiataria. Ele vai puxar algum Ele dos dois. pesca, ele descobre de onde tu é alguma coisa e ele vai te levar para Ou uma então ele vai loja. falar o seguinte assim, do Brasil? Então, tu sabe o Ronaldinho, jogador? Sei. E tu acredita que ele foi fazer um terno com cara, bababá, eu te levo lá. Aí chega lá, na verdade, se for comparar os preços, tal, às vezes não é nem tão caro o que tu pagaria, só que o cara ganha uma comissão, tem toda aquela história, sabe? Então, e tu Sim. perdeu a tua tarde, tu não queria comprar um terno, né? Tu sai de lá às vezes com terno, com diamantes, com sei lá o que tu E nem tu queria. perdeu o Sim. Palácio Real, que é uma das coisas mais bonitas de Que Bangkok. tava aberto. Então, Que tava aberto. tava Que tava aberto. Então, assim, tem essas coisas, assim. E, assim, um país que vocês não voltariam. Foi uma péssima experiência que vocês tiveram ou não tem? Cara, até essa, tipo, essa péssima que a gente teve com o Camboja, eu daria uma terceira chance. A gente foi lá uma vez, não foi legal. Duas A gente vezes foi a foi. segunda vez. A segunda vez foi ok, mas nada espetacular. É nada que me fizesse assim, quero voltar muito, assim. Mas eu iria de novo para Também, testar, para também. testar. Então, vocês são bem abertos mesmo. Tipo, às vezes foi só uma experiência naquela viagem, né, específica, Até né? um bom exemplo, o Marrocos. Na primeira vez que a gente foi, o Nath falou, estava bem no budgetzão, assim, né? Economizando cada centavo. Sim. Foi uma viagem legal? Foi. Só que foi aquela viagem que a gente passou um pouco de vontade, sabe? A gente, Além dos perrengues. a gente leu num guia lá que tinha um rooftop bem legal para tu lá fazer uns drinks e tal, só que era caro. Pra gente na época era muito Sim. caro. Não dava pra passar o Não dia dava pra com passar, 50 é. dólares. E eu ia falar isso, ia estourar os $50 Sim. do Aí dia. em 2018, a gente voltou para o Marrocos, numa outra condição, e a gente viu um outro lá de Marrocos que a gente falou assim, caraca, que demais.
Tipo, a gente já tinha Esse- gostado, mas a gente viu um outro lado mais moderno, E mais dessa aberto. vez a gente alugou um carro e foi É, viajar a gente pelo dirigiu até o deserto, deserto. de carro, com o nosso próprio carrinho alugado, assim. Isso que eu ia perguntar, qual o tipo de viagem de vocês, né? A gente tá muito na moda, qual o tipo de rolê de vocês? Se é pontos turísticos ou é realmente imergir na cultura local? Olha, Ou é as duas coisas? Eu Mas ia um dizer assim, ó, pouco vai depender do propósito da viagem e do tempo que a gente tem. É. Porque assim, se Ah, você vai sim. conhecer um lugar em 3, 4 dias, por mais que você tente ir um pouco mais profundo na questão da cultura, né, da religião, de como funcionam as coisas, é muito difícil. Você vai ficar superficial, não tem como. sim. A gente teve, né, com esse projeto, com essa ida ao mundo, né, sem volta, o benefício de ficar por bastante tempo em alguns lugares. Isso nos deu uma perspectiva muito mais interessante, muito mais profunda. Por isso que a gente gosta tanto da Tailândia também, como exemplo, ou como Turquia e outros países. Então, assim, depende muito do rolê, vem isso. Mas, pro blog, a gente geralmente faz o checklist dos pontos turísticos. Por quê? Porque quando eu escrevo pro blog, até por sinal, vou falar pra galera já seguir o Love and Road. Quando eu escrevo pro blog, eu escrevo pensando em 2 cenários. Uma pessoa que nunca foi para um lugar, que às vezes tem pouco tempo de viagem, que é a realidade nossa brasileira, né? Que quer ir para Amsterdã, para Paris, vamos supor, como por exemplo, e tem 2, 3 dias em cada lugar, e ela quer ver o melhor de tudo num curto período de tempo. Então eu tenho que falar sobre os pontos principais turísticos. museus, o que fazer. E não Máximo acho- possível, E né? não acho nada de errado a pessoa que vai lá só e faz assim, ó, eu só quero passar na frente, ver e tirar foto. Cara, se tu tá feliz com isso, vai. Exatamente. É. Vai, mas aí junto com o blog, eu dou as ideias, dou as dicas de como chegar, os principais pontos turísticos, mas eu sempre tento dar uma pitadinha que eu chamo a pitadinha Love and Road, que é assim, algo que a gente teve uma experiência diferente, um lugar que a gente descobriu, ou um lugar que um amigo nosso local recomendou, uma coisa assim que vai levar aquela experiência, se a pessoa repetir aquela minha dica, vai levar a experiência dela um pouquinho Entendi. diferente, mais profunda, ou Aquela com um história, ângulo diferente. você foi lá em Bangkok no... como é que é? No Grand Palace, né? No Palácio Real, mas ali pertinho tem um restaurantezinho que é de frente para o rio, que tem uma das melhores vistas do pôr do sol, inclusive com vista de um dos templos mais famosos de lá. Olha. E assim, ó, a gente descobriu por causa de um amigo de lá, Que indicou, e virou o nosso xodó. Às vezes, tipo, tava lá o dia inteiro trabalhando, tal. Olhava pra cara do outro. Cara, vamos largar tudo, vamos lá tomar uma gelada naquele lugar? Vamos, pum. E às vezes passa despercebido, Passa né? despercebido. Porque É. passa- Porque assim, todo mundo vai pra Bangkok, é muito famoso, os rooftops, né? Sim. Lá tá no 30º andar. Sim, sim. É legal pra caramba. Os A gente ia hotéis muito, lá, né? né? Os Sim, hotéis. é top. Mas esse ali, digamos que é pequenininho e tal, Mas tem uma tem das seu vistas, charme também. Tem o seu charme, Tem. uma das vistas mais lindas, não tem ninguém, tipo, te incomodando. Pega teu drink agora, pega teu drink. E assim, se por mim, Nathalie, eu amo simplesmente sentar e ver a vida passar. Assim, ó, eu amo, vamos supor, a gente chegou numa cidade nova, se eu puder a primeira tarde ficar simplesmente caminhando pela cidade, parando de café em café, sentando, ou Olhando, tomo um observando. café, ou tomo uma cerveja, o que for, mas vendo como as pessoas vivem e como a vida acontece, eu amo isso, porque eu acho que é assim que eu consigo enxergar, entender um pouco mais de onde eu cheguei, além de só dos pontos turísticos. E acaba dando uma pausa e ver a correria dos outros, né? Sim, sim. Isso deve ser sensacional, né? É, Fala, e vou para tomar pra um pensar, café quando é e que foi a última vida não vez que para. tu pegou assim uma terça ou quarta-feira à tarde e sentou sem fazer nada? A gente não faz isso, gente, no dia a dia, Não, não. não mesmo. Não, e a gente muitas vezes não faz isso viajando também, porque a gente tem aquela nossa lista de lugares Isso, para então. viajar, para ver. Eu ia fazer até punk às vezes. Eu chegava, tava lá, tipo, em Berlim. Sei. Uma terça-feira à tarde, sentava num café ou num bar, pegava um jornal em Um alemão. jornalzinho. Não leio nada em alemão, mas eu Não abria ali, entende nada. fingia, né? Uma gelada, quem passava, pô, o cara mora aqui, né? Era Sim, sim. Não, Só pra zoar mesmo. E assim, culturalmente, né? Vocês gostam de imergir na cultura também. Vocês comiam muita coisa esquisita lá? Qual foi a coisa mais esquisita que vocês já comeram? Esse é o meu departamento. Ah, é? eu não vou Então, mentir. Não nega nada? Vou fazer um merchanzinho aqui. No YouTube do Love and Roads tem um vídeo lá sobre Bangkok, Chinatown. Comendo Muito massa, escorpião, larva, um monte de inseto. É Chinatown interessante. em qualquer lugar do mundo já é... Já é questionável, né? Na Interessante. Tailândia, eu imagino com... E aí, escorpião? Escorpião, umas larvas, gafanhoto. Mas isso fritinho ou vivo? E, cara, vou te falar. Não tem gosto de frango? Tu não falar? Tem gosto... Não. Esse O quê, ali o escorpião? ele lembra mais até um camarão, uma coisa assim, porque ele fica Sério? bem, bem crocante e, na verdade, pega o gosto do tempero. Lá eles botavam, tipo, Sim. uma cebolinha cortadinha e bastante alho. O escorpião até que foi ok, mas, cara, tinha um gafanhoto, tamanho... Olha, devia ter uns 10, 15 centímetros. Sim.
Aquele eu fiquei, a guia, né, vai, come, fiquei me enrolando, Ele, me enrolando. sabe, mas eu conheço ele. Sabe quando tu mastiga, joga pra um lado, mastiga... e Faz fica- aquele crack. Aquele foi meio complicado, E a mas gente tava foi. gravando um vídeo, né? A gente tava fazendo uma parceria com Uma empresa de uma lá, muito empresa legal, a de- Take muito Me Tour. legal de tours. Tours feitos por pessoas locais. Então, Sim. assim, tipo, é como se tu, Portugal, quisesse, vou fazer o meu tour aqui em Itajaí, Tu porque conhece, tu conhece... todos os barzinhos de cerveja daqui. Aí, vamos que supor. legal. Então, é uma empresa que traz, assim, pra Esse- fazer esse- esse rolê local mesmo. Parece estar com um amigo, bem legal. E bem ela legal. levou a gente pro Natal, só que a gente tava gravando um vídeo. Então eu falei, amor, vai, olha o gafanhoto. Mas essa foi a pior coisa, assim, pro teu paladar. Foi muito ruim isso ou Não, não, teve não coisas foi, piores? não foi, não Qual foi foi. a pior coisa, assim, porra, isso é muito ruim, não dá. Tiveram vários lugares que a gente estava... Ela virou por uns 8 meses vegetariana, porque ela não Ah, ficou eu, meio eu com acho que medo. eu também viraria. É porque assim, eu tenho algumas alergias. Eu sou Ah, fresca pra sim, comer, ponto. Porque assim, Curitibana. Sacanagem. porque assim, eu tenho algumas alergias alimentares e eu não como porco de jeito nenhum. Não consigo comer porco, não sim, consigo. então. Não E- pode comer marisco, E não posso comer ostra, essas marisco, coisas. ostra por alergia mesmo. Então, assim, principalmente quando a língua é muito difícil, que a pessoa sabe que o inglês não vai rolar fácil, eu optava por ir vegetariana, porque daí eu não corria risco. Não sabe o que tá ali. Não, Fazer uma porque sopa. assim, ó, tu pergunta, é porco? Eles Não, um só exemplo. sorriem, né? Eles não sabem. A gente aprendeu em tailandês, tu falar meiau mu. Meio Especial, Meiau não quero mu. porco. Não Ou, quero. ou sem porco, não, meiau mu. Engraçado, mu igual de vaca, mu é porco. Sim. Não faz sentido nenhum, mas... Aí a gente chegava nas... Eles têm muito na rua, assim, uns carrinhos que vendem sopa. Uhum. E muitos é sopa com porco. A gente chegava pra pessoa, meiau mu. Ela, ok. E só tinha porco. Ela vinha, não tinha porco dentro da sopa, só que em cima de enfeite vinha um torresminho. Ela colocava torresmo no porco. Esse torresmo tá vendo é porco? Sei lá, não sei se torresmo não é... Eles não consideram, tipo, carne, Carne. né? Não sei, explica. não Aí sei. ela optou por ficar meio vegetariana. E assim, em alguns países, por exemplo, né, não estou questionando hábitos alimentares, mas em alguns países Claro. eles comem carne de cachorro, por exemplo, Sim, e eu sim. jamais comeria. A Então, China, eu acho então que eu prefiro, China, assim, para Vietnã. evitar O risco. confusão. Como a Índia não come carne de vaca, De vaca, é. Sim, carne bovina, então, e para nós é a coisa mais normal do mundo, né? São culturas, né? São culturas. São culturas. Volta aquele nosso primeiro tópico. Você está preparado e saber onde é que você está colocando seu pé. Sim. Entendeu? É. E assim, tu sentiu um choque cultural grande nos países muçulmanos? Sendo mulher, praticamente. Cara, olha só, eu propriamente vou dita? vou te ser bem franca. Eu sou muito curiosa, tá? Uhum. Muito curiosa. Eu pergunto, eu quero saber. E só que ao mesmo tempo que eu sou muito curiosa, eu aprendi, não sei se por causa da minha vivência ou do jornalismo, não sei. Eu sempre entendi que, assim, quando eu estou num lugar em que eu sou a intrusa, eu tenho que respeitar e eu tenho que jogar as regras do jogo, Certo. concorde eu ou não. Então, esse sempre foi a minha premissa quando a gente viaja para um país muçulmano, um país de cultura muito diferente. Posso não concordar, mas quem sou eu para julgar o que eles estão fazendo? Sim. E vou observar para tentar me sentir no meio. E eu nunca tive preconceito com a religião islâmica, e embora não concorde com várias coisas, mas assim, nunca tive. E nós temos uma sorte danada, que o primeiro país que eu fui foi a Turquia, e foi Istambul, do qual nós temos amigos residentes lá, tudo, então já trouxeram uma visão diferente para mim de quem mora lá. E Istambul é super cosmopolita, então foi assim, o primeiro, nem foi um choque, foi tipo assim, hã? Foi a gente não ao contrário, esperava. foi assim, é para ser tão aberto o Istambul, sabe? é? Foi... Em Istambul tem uma rua principal lá, vamos dizer, tipo a Ercílio Luz dele, sabe? Sei. Uma das principais, que a gente viu uma menina, tipo de mini saia e top, andando quase do lado de uma mulher toda coberta de burca. Ah, Então, Então, sabe, assim, você tinha essa os abertura dois assim. extremos ali. é. Aí, Mas tu notou que ela era turca? Era turca, Era turca. E uma amiga nossa turca andava, tipo, bem, digamos, ocidental, como as gurias andam aqui. Daí, quando a gente foi pro interior, você percebe que daí não é Aí muda tão um pouco. aberto, muda um pouco. Entendi. E depois nós tivemos a sorte também de irmos para Malásia, para aquela ilha Porém, de Langkawi. um parênteses aqui, a gente gosta muito de correr. Ah, sim. Aí todo lugar a gente para, corre e tal. Lá, ela não sentia vontade de correr sozinha, porque ela sentia que tinha muitos olhares. É isso que eu ia entrar no... Istambul. Em Istambul. Istambul. É isso que eu ia entrar no detalhe. Assim, ó, não dá, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, ver que uma mulher, principalmente brasileira, que nós temos uma liberdade de corpo, de exposição, de comportamento muito grande aqui, não dá para nós queremos ser nós mesmas com os nossos hábitos em um país muçulmano. Simplesmente, nem como turista, eu diria que você vai se sentir incomodada. Porque o que vai acontecer? Os caras vão olhar. Ah, tão errado? Do nosso ponto de vista, estão. Mas dentro da... Como é que eu vou dizer? Dentro daquela situação, nós é que somos
um intruso, Sim, vamos dizer diferente. assim, um O diferente. diferente é o Então, ocidental, né? então a gente vai chamar atenção, né? Isso é fato. E Mas eles olhavam no sentido de assédio ou sentido de desaprovação? Tinha os Os dois. dois. tinha eu os acho, dois e tinha os também dois. um olhar de curiosidade às vezes, tá? Ah, Tinha aquele olhar tipo de assim, olho. mas como? Hã? Sabe? Daí entendi. e daí tem aquele olhar também tipo assim, que é aquele olhar pejorativo que a gente se sente violada, existe. Sim. E às vezes o olhar de aprovação muitas vezes era de próprias mulheres, porque a gente está infringindo uma coisa que para elas é muito sagrada, É. muito, né, certa. Sim, Então sim. é isso. E nesse primeiro momento, embora eu tentasse entender e ficasse um pouco contrariada, eu fui levando. Até que a gente foi para a Ilha da Malásia, a gente conversou com... Cara, muito engraçado. A gente estava na Malásia para uma campanha com o Departamento de Turismo. E todo mundo que a gente trabalhou naquela ilha eram mulheres. Todos os cargos de chefia. Era uma Olha. ilha muçulmana. E a nossa guia, que a gente foi visitar um geoparque no meio de barco e coisa, era uma mulher também. E isso me fez assim... Cara, então, Que tipo... legal, né? A gente ficou assim, ó, tinha parte do passeio era, né, tinha esse barco, e depois pegava tipo um jet ski, ia para uma outra ilha e tal. E eu cochichei para ela assim, tá, mas como é que elas vão, né? Muçulmanas vão no jet ski, tal, tal, tal. E elas de burca, não? Elas iam com, pensa no hijab de naquele lycra. lenço de lycra. De sei, lycra. sei, estica bastante. E E por tipo uma cima, blusinha aqueles que a gente usa pra surfar, de tipo lycra, uma assim, lycra uma também, lycra. tipo, toda comprida nas pernas Sei. e no braço. Tipo, então não Mas revelava só nada. o rosto de Só fora. o rosto de O fora. rosto de fora. Mas, cara, tocavam o pau no jet ski, faziam mergulho, tava... E daí Normal. isso me mudou um pouco a minha percepção, porque assim, não é... Elas têm uma vida diferente que a gente, elas acreditam em coisas diferentes da gente, mas nem todas vivem uma vida que a gente Tipo, são não é sofrida, totalmente entendeu? submissa, Não vamos é dizer assim. submissa. Claro, existem regiões e regiões, existem regimes políticos, Claro. né? Não vamos, né? Tudo é muito diferente. Mas foi legal porque isso me abriu a visão. Então, Sim, nas minhas próximas viagens ao mundo muçulmano, eu já vejo com outros olhos. Isso foi muito, muito legal. É que tem país que é mais extremo também, Sim, né? sim. Tem uma doutrina muito Sim. mais extrema. Assim, eu tenho uma... A gente tem um... Eu mais do que a Lídia, eu tenho um sonho grande de ver a aurora boreal. Vocês já chegaram a presenciar? E vale a pena Vai, mesmo? Vai. Aonde que vai. vocês foram? Em qual país? Vai. Em Rovaniemi, na Finlândia. Finlândia. A terra do Papai Noel. Na Terra do Papai Noel. Ah, É a gente não acredita o em Papai endereço Noel, mas- oficial do Papai Noel. Mas o Polo Norte é lá? No É para o norte lá. Polo Norte, Você chega a passar o círculo. Nossa, né? Você passa... na verdade, assim, em Rovaniemi, a cidade, ela não fica depois do Círculo Ártico, mas você vai... Agora me deu um... Passa mesmo ou não? Agora já Sim, não quando a sei. gente fez o passeio do snowmobile, que tu virou o snowmobile também. A gente estava fazendo umas curvas muito fechadas, É? a gente tombou É tipo um quadriciclo. A moto de neve. aquela moto de neve, Aquele que é tipo uma esteira. uma assim. esteira, a isso. gente estava fazendo arte. Virou, capotou a moto. Num bom peixeirês, né? Vem fazendo bobiça, querendo fazer besteira. O guia indo na frente, aí eles, segura, dá uma acelerada um pouco mais aqui, um pouco mais Aí ali. soltava a traseira, dava Tentando fazer tipo aquelas derrapada. ladadas. Aí começou a pegar a manha. E aí, numa dessas ladadas, eu saí da pista, a gente capotou. E, velho, aquela coisa pesada pra Mas cacete. foi Caiu em Mas cima virou da em cima da gente. Quanto por hora? Tava pouco? Não, tava devagar, mas Tava é porque devagar, é. você pensa assim, ó, uma rua ela é alta, tu Tem olha uns- pro lado, parece que do lado dela é plano. Só que não, aquilo é só neve e é tudo um barranco. branco, E né? fofa, daí quando a gente Quando eu virou, entrei ali, a gente afundou. Afundou. Afundou com... Aí o guia veio atrás e tal, deu um É. esporro, ajudou. Não façam isso, crianças. Mas ele foi na Finlândia. Isso Finlândia. foi Finlândia. durante a noite. Vocês foram o quê? Numa cabana? Não. Acamparam? Existem vários, eu recomendo, Jeitos, jeitos de fazer, assim. Como pra gente que a gente não tem nenhum conhecimento em viver no frio, abaixo de 0 graus na neve. E é frio pra E é frio. Quanto mais ou menos Isso. abaixo de A zero? gente pegou, numa das noites lá, deu menos 18. Então, assim, Nossa. recomendo fazer É um o frio que tour. dói. Recomendo, Dói. porque assim, sozinho a gente fez sozinho na cidade, que a gente deu sorte, mas assim, em geral, porque você tem que sair da cidade onde é mais escuro pra você admirar. E, cara, é frio pra caramba, você tem que ter roupa adequada, tal. Então, eu aconselho fazer um tour, mas vale a pena. O que a gente fez foi o seguinte, contratamos lá uma empresa, aí vai uma galera num busão, eles vão para essa área fora da cidade, sei lá, dirigir uns 20 minutos, meia hora, e aí os caras fazem, bem legal, numa clareira, assim, no meio da floresta, um churrasquinho, uma fogueira, Uma todo mundo vai fogueira pra grande, lá, que todo aí mundo joga, deve tipo, manter pão, aquecido, salsicha e assim. tal, Sei. e fica esperando a hora certa. Eles têm, digamos, uma meteorologia especial para a aurora boreal, né, quando faz atividade, sei lá o quê. É algum período do ano só que tem? Ou... Geralmente De setembro é inverno. até abril, se eu não me engano, é a... Ah, tá. E tem Quanto que ter- mais frio,
melhor. Entendi. E assim, E e não se o tem- dia tem. E é muito engraçado, porque assim, se o dia estiver mais fechado, nublado, a possibilidade talvez de à noite ter mais cor, porque daí tem mais reflexo. Que legal. Então depende muito. A gente deu sorte, a gente chegou nesse tour e O Japa? daí a gente tava lá, assim, né, tudo empolgado, uhul. E eu já recomendo fazer já no primeiro dia, porque assim, corre o risco de não acontecer. Então você tem então mais tem- chances tem no essa resto da também, né? viagem. É uma então, loteria, assim, né? é um negócio, marca o primeiro dia que se não der certo, porque no nosso tour tinha um senhor do Um Japão. japonês que ele estava lá há 5 dias, ele foi todos os dias e não tinha conseguido. Era o nosso primeiro dia que a gente encontrou ele. Não, mas ele, pelo menos, teve a possibilidade de ficar 5 dias. Tem gente que Sim, só tem um sim, dia, é. né? E aí, nessa noite, quando a gente estava lá, estava muito nublado. E a gente ficou, e o tour acho que ficava tipo umas 3 horas lá na mata, até esperando. E, cara, faltava tipo, só 10 minutos pra galera ir embora, tava apagando a todo mundo fogueira já e borocochou, tal. porque tava tudo fechado, Daqui a assim. pouco começou a limpar, vento. Daí ele falou assim, ó, a gente vai ficar mais um pouquinho, porque acho que vai limpar. Daí, de repente, ele falou, olhem pro céu, que se vê estrela, se vê estrela, tá limpando e vai aparecer. Nunca me esqueça. A menina gritou assim, Star! A gente olhou pra cima, assim, e Começou. mandou apontou pra um lado, a gente olhou, começou aquela coisa vindo dançando, assim. legal. É muito louco, né? Cara, é muito lindo, louco. lindo, muito, lindo. muito louco. A gente só viu em imagens, assim, em vídeos. Diz que é muito melhor captado por foto na timeline, time-lapse, né? É assim, Na verdade, quando você olha, ela é mais esbranquiçada do que verde. Né? O nosso olho não pega tanto a cor dela, Sei. mas tu consegue realmente... É incrível que parece que o céu está dançando. ela é um vem formato assim, muito daí de louco. repente tá olhando aqui, vem pra cá, sabe? Assim, é muito legal, Muito legal. emocionante. Eu imagino que deve ser uma experiência única, né? Porque aqui a gente nem imagina olhar para o céu e ter um Não monte de tem luzes. nada parecido. Nada. E, de novo, assim, tu fica lá, passando frio danado, mas aí tu olha aquilo e tu diz Tu assim, cara, esquece. como a natureza é fantástica. Sabe, é aqueles momentos que tu realiza, tipo assim, putz, E A essa natureza é cidade é foda. legal porque como ela está, digamos, quanto mais próximo, né, do Polo Norte, lá maiores são as chances. E dessa cidade, mesmo com a poluição da iluminação, tu consegue ver da cidade às vezes. Aí na segunda noite, como a gente não queria gastar, né, mais um tour, $50 por dia. a gente pegou lá umas dicas e isso vai caminhando até um ponto no rio, o rio todo congelado, por sinal. Vai pelo rio mesmo, né? Tu parava no rio lá e tu ficava esperando, aí tinha mais um monte de gente lá olhando também, daqui a pouco, pum. a Apareceu, gente conseguiu ver assim. 2 ou 3 noites. Duas noites. A primeira noite no tour, daí a segunda a gente ficou monitorando naquela site da previsão de aurora boreal. Eu lembro que era 11 da noite, a gente estava no Airbnb, aí eu olhei pro Robbie, é agora que vai ser. A gente se empacotou todo, só que dessa vez a gente só tinha roupa de frio. Quando a gente fez o tour, eles entregam pra ti, eles te dão o que eles chamam de overlay. Pensa que é- um tip-top de bebê. Sei. Só que Macacão, gigante. assim. Tipo Isso. macacão. E ele é todo fechado, bota, então ele te isola Grosso, por completo. A gente não tinha térmico? isso. É térmico. Daí tu tá com a tua roupa por baixo, mais Mais aquilo. aquilo. Então Toda tu uma fica, preparação, né? tu fica na floresta mais confortável. A gente resolveu ir pro rio congelado, só com Vento as roupinhas que a desgraçado. gente tinha. Um vento. Aí chegamos lá umas 11 e pouco, né? Mas a gente durou uma meia hora lá hora. só, assim, que aguentou do frio. Aí viu, Mas viu umas já. fotinhos, vaza. Vou embora. Aí viu dança, né? Dança pra esquentar. Mas foi embora. Mas vale muito a pena. Eu Muito imagino. a pena. E aí, assim, vocês fizeram um planejamento todo, venderam até o sapato social, Literalmente. mas uma hora o dinheiro acaba. E aí, vocês tinham um planejamento financeiro para todos esses anos? Não, aí entra a segunda parte, que foi a parte do business, né? A parte do Pois negócio. é. Vocês monetizavam o blog Isso, e trabalhavam também durante a... Não, na verdade Onde foi vocês só passavam? o blog. Entendi. Então a gente foi produzindo conteúdo e, como eu te falei, nesse meio tempo a gente aprendeu marketing digital, Muito, a gente negócio estudou de muito. SEO, Sim. tipo, aprendemos somente do zero. É complexo, né? A Nathalie tem, né, um background em jornalismo, mas eu vinha de logística, não entendia nada. Eu sabia toda a parte, digamos, de como chegar Ele nos sabia chegar em lugares. qualquer lugar. Ele dizia assim, amor, Beleza. quero ir pra tal país. Ele dizia assim, ah, tem esse porto, esse porto, esse Ah, é? porto. Ou esse aeroporto, essa cidade, isso eu Trabalha sabia. com Comex, Com né? Comex, então isso era fácil. Mas a parte tipo de fotografia, até se eu olho para trás as minhas fotos antes, cara, era da vergonha, mas Vergonha. é aprendizado. Sim, claro. E aí depois de um tempo, começamos a monetizar o blog de várias formas. Digamos, a gente escreve os melhores hotéis de Itajaí. A gente vai lá, visita, recomenda. Quando você vai clicar lá num hotel que a gente recomenda, você vai ser direcionado para o site do Booking.com. Você faz a sua reserva normalmente, você vai pagar o mesmo preço Preço normal. normal, só que nós recebemos uma comissão do Booking.com. Ah, legal. E aí vocês E aí isso é no recebem a volume notificação. que a gente tem que ganhar. Aí isso a gente tem com tours, tem com o Skyscanner, Então, com assim, várias todos os formas. serviços que a gente usa e
e recomenda, a gente tenta ter um afiliado até para... Porque, assim, tem coisas... E quando não é bom, a gente não recomenda, ou a gente Ou recomenda... a gente fala ou assim, ó, a gente fez esse, mas não mas gostou. não gostou. A gente é Tem muito, esse muito outro. franco nisso, Entendi. muito franco. É legal porque ajuda realmente Sim. quem tá planejando, né? Não, e porque assim, ó, cara, tu estás investindo tempo, dinheiro e emoção na tua viagem. Tu quer que dê certo, entendeu? Então não é eu que vou querer lá ser xarope e dizer pra ti faz isso e daí é ruim, entendeu? Sim. Então, como o Rob estava falando, a gente tem os links afiliados, né, das coisas que a gente recomenda. E depois, quando o blog começou a crescer, porque foi um processo assim, nesse meio tempo a gente estudou muito, né? A gente teve que se capacitar muito com relação a escrever artigos para o Google, a questão do marketing digital, tudo. E o Love and Road, Chegamos ao ponto em uma época que tinha, tipo, $500 na conta. sim, chegou esse tempo que a Que gente falou, a gente converteu tudo para dólar, né? Lá Sim, para sim. ficar mais fácil. Chegou 500, aí um olhou para a cara do outro. e agora? Onde é que agora? vocês estavam? Qual país? A gente tinha acabado de fazer um passeio na Europa com os meus pais. A gente queria mostrar para meus pais, aquela coisa Aí a toda. gente, Aí é, a gente gastou todo o gastou, dinheiro que tinha. gastou bastante. Seus pais foram pra lá. Foram para lá. Entendi. A gente fez Itália e França. Itália e França, é. Então gastou muito, euro. Sim. Aí um olhou para a cara do cara. E daí, agora, nesse meio fu. tempo, a gente vendeu tudo. Mas a única coisa que nós não vendemos foi a nossa casa. E a nossa Tinha um casa aluguel. estava alugada. Tudo bem que se a gente converter reais para euros ou dólares, não dá muita Aluguel não coisa. dava muita coisa. Mas, Mas ajudava, mas era alguma ajudava. coisa. E bem nesse mesmo momento que a gente estava na Europa, gastando todo o nosso dinheirinho com os pais do Rob, que não me arrependo, que foi fantástico, Aham. o nosso inquilino foi embora. Nossa. perdemos o Aí falou assim, aluguel. tá ruim? Pode piorar. Pode piorar, né? Aí até tem um Desgraça ponto é pouca. interessante que aí a gente fez nesse meio tempo para fazer o dinheiro durar mais. Não sei se a galera conhece o chamado house e pet sitting. Que é assim, ó, tu tens um bichinho de estimação e tu vai passar 30 dias viajando. Tá indo ver a Aurora Boreal. E aí Certo. tu precisa de alguém para cuidar do teu bichinho. Então tem tem vários sites que conectam, digamos, os donos de animais ou o dono de uma casa que é que cuida das plantas ou o que for, com viajantes. Então, por exemplo, você vai para a Finlândia, eu e o Rob estamos de passagem em Itajaí, daí a gente vai gente se ficar encontra cuidando. através desse site. Você vai postar, eu tô indo tal dia, tenho um cachorrinho, tenho planta, tenho jardim, tenho o que for, papagaio, e assim, tem alguém aqui que é interessado em ficar na minha casa? Daí eu e o Rob vamos dizer, opa, temos nós. Daí você tem um legal. perfil nesse site, você tem um perfil verificado, você tem que botar... você ficha tem criminal, antecedente, classe- tudo Isso tem no Brasil, não? Ainda? Já tem, já tem. Já tem. É bem bacana, assim, ó. Confiar muito também, né? Meu, mas você sabe o que é bacana? Eu tinha essa ideia, eu tinha esse pé atrás. Eu dizia assim, cara, como é que alguém vai deixar eu entrar na casa dele? E como é que eu vou entrar na casa de alguém, né? Vai que é um serial killer, né? Uma armadilha, né? Brasileiro sempre tem nessa Tem. essa coisa. Foi a primeira coisa que eu perguntei, Não, mas eu quem te que digo vai que é confiar, igualzinho. né? Aí depois, quando tu começa a fazer isso, tu percebe que as pessoas que abrem a casa delas geralmente são viajantes Já passaram? e são geralmente pessoas que elas querem trocar experiência. É incrível. sim. E assim, a gente começou a fazer isso por causa do perrengue da falta de grana, para economizar, não pela falta de grana. A gente já começou a fazer House City, Pet City Bem no antes. Foi uma das nossas táticas para manter o nosso budget sob controle. E assim, a gente começou a fazer isso por questão mais de simplesmente com foco no financeiro. E depois de tantas experiências maravilhosas, a gente no final estava fazendo House City, Pet City por causa das pessoas, porque a gente virou amigos. Muitas vezes a gente até gastava mais, pagava uma passagem para ir até tal lugar, que tipo, nem precisava, não estava no nosso roteiro chegar naquele tal lugar. Por causa Mas, da experiência. os caras vão viajar, não tem ninguém para cuidar do cachorrinho, eles já viajaram um monte de lugar. Vamos lá ficar um tempo e ver qual é, entendeu? Assim. Vocês gostavam também de pets, né? Sim, a sim. gente gosta. Era muito. cachorro e gato só? Cachorro e gato. Cachorro, mas já Tinha cuidamos de uns- galinha também. Galinha? Já cuidamos de porquinho da Índia. Mas uma galinha só? Vem aqui na minha Não. casa cuidar da minha galinha de estimação? Não, quantas isso é? foi no meio do nada, na Na Hungria. Hungria. Mas sério, a vila tinha acho que umas 12 casas só, não tinha mercado, não tinha Não nada. tinha nada. Tu tinha que pegar um busão, uma bike, 10 quilômetros para outra vila para E, tipo, comprar uma vez por comida. semana passava um caminhão vendendo fruta, que era a fruta da estação. Tipo, era bem do nada. Mas a casa era o quê? É uma casa A legal? casa era uma A casa baita era de muito uma legal, casa. assim, era uma casa com aspecto de fora uma casa de campo, mas era de um casal inglês que se mudou pra Hungria, então dentro, cara, tudo que Era, tu imaginar tipo, tinha, top, assim, era- era top. Fogão, E aí eles tinham perfeito. 2 gatos, 3 Não, cachorros. 3 gatos. Três a mama, gatos, os dois os dois- filhos. E eram mais 3 Três cachorros, cachorros. e umas 5 galinhas. É. 5 galinhas? A única coisa que aconteceu é que as galinhas não botaram ovos enquanto a gente tava lá. Eu tava tão feliz que pela primeira vez a vida ia ter ovo Ah, e fresco, tinha né? uma família de porco-espinho que vinha toda que noite. vinha toda noite comer a comida Que dos isso? bichos. Mas era tipo uma fazendinha? Era, assim? era no meio do nada, no meio do nada. Lugar lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, assim, a gente fazia essas coisas para economizar. E quando baixou a grana geral, a gente olhou um pro outro, cara,
A gente vai ter que se virar, né? Como eu te falei, eu tinha o meu plano B para voltar pro Brasil, mas assim, não queria. Não queria, Eu ia não fazer era o acontecer. Nathalie não existe não pra Nathalie. E aí eu sou muito apareceu rona. um pet sitting nas montanhas da Bulgária, 2 horas de Sófia da capital. Também, uma vila. Na vila moravam 200 pessoas no final de semana. Durante a semana tinha menos gente porque o pessoal ia trabalhar na capital. Sim. E também era um inglês, coincidência, Aham. com um gato e 3 cachorros. Isso. E Tipo era uma mini tipo uma fazendinha também, fazendinha. assim. Aí ele tinha horta, tinha plantação e tal. E eu cresci aqui, mas minha família tinha sítio, então eu adoro essa coisa. Eu Legal. cresci no sítio, aí eu falei pro cara, eu roço, eu vou capinar, vou fazer tudo aí que eu gosto. Show. E daí, cara, assim, ó, e no meio do nada, a água, eu nunca tive o cabelo e a pele tão limpa, porque a água, assim, era água de nascente, Sem sabe? poluição, Não sem tinha nada. poluição nenhuma. E tinha uma venda, e a gente, no começo era até engraçado, a gente fazia Ah, e assim, detalhe, a lá listinha, eles falam o búlgaro e russo, que e é o alfabeto cirílico. então nem é alfabeto romano, ou seja, a nossa língua não funciona de nada lá. E E aí? inglês na vila, muito menos. Aí então a gente Tudo na fazia mímica. tudo na mímica, e a gente fazia a nossa lista de compra para ir na vendinha, né? Toda semana, vamos na vendinha, arroz, leite. Aí assim, na segunda semana a gente descobriu que não adianta ter lista, porque o que tem na venda não é o que a É o gente que quer. tem. E daí resolvi que eu queria fazer pão, porque na venda nem sempre tinha pão. E a gente tinha um forno a lenha, a gente não tinha forno normal. Daí o Rob falou assim, não, eu dou jeito, eu asso no forno a lenha. Aí lá fomos nós pra venda. Tá, chegamos lá. Aí eu achei o trigo na prateleira. Achamos o trigo. Bom, achei o ovo, achei óleo, tal. Precisa de fermento para pão, né? Como é que tu explica Como é que fermento? tu explica fermento? Daí lá vai o Rob Vai pra crescer. frente da mulher na venda. Começa a fazer Ele, gesto. ele mostrou a farinha, mostrou o ovo, tipo, fez como se estivesse colocando dentro de uma cumbuca. Aí fez assim, mexia, mexe. E fazia. fazia- De crescer. E aí apontava pro pão pronto. Sei. Aí lá pelas tantas, eu não vou lembrar o nome da palavra, ela só tá tipo, Nasdara, falou um nome em russo, foi pra geladeira e pegou, eu cheirei, fermento, tá aí, Era fechou. isso? Era fermento, Olha, pronto. que legal. Tudo com mímica tu resolve. Tudo não tinha internet lá? Tinha. De repente Tínhamos mostrar uma internet foto, na alguma casa coisa? só. Na casa só. Entendi. E a internet na Putz. casa funcionava quando queria também. Se tentasse muito, já não funcionava também. Foi bem. Só que esse foram um house city bem longo, foram 4 meses, Sei. que a gente ficou 4 meses sem pagar aluguel. É, que essa é a jogada legal desse tipo de Então, plataforma. mas além de não pagar aluguel, vocês ganham pra isso ou não? É uma troca? É só uma É uma troca. troca. Entendi. Tem casos, aí é tipo assim, ó, tem sites ou tem acordos que tem pessoas que cobram uma diária e tem, digamos, o dono da casa que às vezes fala assim, não, tu fica aqui em casa só que tu paga as contas. Tu Tem vai pagar essa- água, luz. Então, Ah, cada sim. caso é um caso. Nós sempre tivemos nessa plataforma um acordo que, assim, ninguém paga nada, a gente não precisava pagar nada. E muitas das vezes as pessoas eram tão legais que elas deixavam geladeira cheia pra gente. Que isso? Antes a gente chegar, elas assim, que geralmente tu tu come? chega Que que uns tu gosta? 2, 3 dias Que antes legal. para aprender sobre como lida com o bichinho, para aprender sobre a casa, né? Até para se ambientalizar. Então, nesses 3, 4 dias antes, eles levavam a gente, vou te levar na feira, que eu compro sempre e apresentava pro cara da feira, vou te levar nesse restaurante. Então, a gente acaba sendo inserido Sim. numa comunidade local que dá uma experiência muito legal de viagem. sim, né? É claro. muito única que você jamais vai conseguir. Imagina. E assim, até vocês mencionaram a respeito do fermento e tal, né? Como fazer um pão na Bulgária. Era isso? Isso. O que vocês mais sentiam falta do Brasil, assim? Era pão, algum costume, alguma comida? Eu Você, acho pô, isso que- aqui no Brasil era bem melhor. Não, acho que aí é que tá. A gente nunca. Quando a gente saiu do Brasil, a gente foi da produção, a gente não vai comparar. Se a gente está indo, a gente está indo para um lugar para viver conhecer. lá. Demorou, olha, alguns meses para a gente visitar o Elvis. Foi mais ou menos lá em agosto Bolonha, só. isso. Tipo, depois a gente saiu em abril. Lá em agosto foi a primeira vez que a gente encontrou um brasileiro com essência num Airbnb. E aí ele falou assim, vocês comem feijão? Aí eu olhei e falei, cara, faz quase 6 meses que eu não como feijão, nem lembro mais o gosto. Aham. Porque os italianos que moram comigo não gostam, tal, vou fazer pra gente. Aí quando eu comi, eu vi o quanto eu tinha saudade. Daí assim, uma coisa que eu sempre penso, eu não sou extremamente carnívora, tanto é que eu fiquei 8 meses Sei. vegetariana, então pra mim, mas eu sempre digo assim, se eu vou comer, isso é uma coisa que eu trago do Brasil, se eu vou comer carne, eu quero comer uma carne que seja boa ou melhor do que a carne que eu tenho no Brasil. E em muitos lugares do mundo a gente não consegue isso. Então assim, não é que eu tente comparar. Ou você vai comer, é muito caro. Ou se você vai comer, Ah, é pois é. extremamente caro. Né? Mas assim, você tá no meio lá do mato, na Tailândia, na Indonésia, em algumas ilhas não vai ter um steak, não tem. Sim. Então assim, se era pra comer qualquer carne, eu disse assim, não,
Eu não como, porque assim, eu sei Deixa o pra lá, toast que a gente tem aqui no Brasil, entendeu? Ah, é. Então, assim, não é nenhuma comparação ou falta, mas a gente fica... Essa era a minha Acho que frescura, vamos dizer. sentir falta foi mais, acho que, questão de família e amigos. É. Isso sim. E Isso às vezes bichinhos, dava. Ah, sim. Mas questão de comida ou clima tal, não porque a gente se jogou tipo de cabeça para conhecer e para vivenciar coisas E, de diferentes. novo, a gente é muito curioso. A gente é muito curioso. A gente quer saber, assim, da onde veio, para onde veio, posso provar, o que tem... Então, acho que isso facilita. Entendo que tem gente que tem essa dificuldade, assim, né? A gente tem muito comentário no blog, às vezes pergunta assim, mas vocês não recomendam restaurante de comida brasileira para ir? Por exemplo, tem um artigo sobre Lucerna. E até tem restaurante brasileiro lá, mas é porque, assim, É o foco, né? né, é bem isso. Eu, Nathalie, quando vou viajar, não vou fazer isso, né? Mas, assim, se tu quer ir, beleza, mas aí, desculpa, eu não vou ter a recomendação no blog, né? Ah, sim, total. E assim, vocês, ao longo... Quanto tempo vocês ficaram viajando, assim? Desde 2014 até quando? Até dezembro do ano passado. Até dezembro do ano passado. Foram 7 anos. 7 anos. Quase 7 anos. Ele fecharia 7 anos exato em Abril, março, né? abril desse ano. Durante 7 anos, eu imagino que teve em algum momento, vocês precisaram de atendimento médico, ou algum remédio, alguma coisa. Várias vezes. É? Várias vezes. E E como eu é vou, que você, tipo, foi em alguns países tranquilos ou países que vocês não conseguiram comunicação? Como é que eu vou foi? te falar assim, que já que a gente falou de perrengue, falou do Marrocos, Rio Monte, eu vou dizer assim, que o pior momento da viagem, de todos esses 7 anos, era sempre quando um de nós dois caía doente. Essa é a coisa imagino. que, por mais que a gente possa se preparar um tem o mentalmente... outro e, enfim... E assim, e a gente ainda tem um ou outro. Eu fico pensando nas pessoas que viajam sozinhas. Sozinha. Porque é o Mas momento é. que você está mais frágil, que você está ou com dor ou ruim, né? Ou seja, você está tudo uma Fraco. porcaria. E daí você precisa, Ainda às tem vezes... essa barreira da língua, às vezes. Claro. Então, esse daqui já foi hospitalizado várias vezes. Durante esses 7 anos. Mas Pessoa o que de idade, que né? teve? O que teve, por exemplo? Eu acho que a pior foi uma crise de pedra no rim. A gente estava na Tailândia e tipo, deu no meio da noite, eu passei muito, muito mal. Aí Caramba. fui para o hospital, internado e tal. E até abrir um parênteses aqui, não viagem sem seguro viagem. Boa, boa. Ah, importante, isso é Cara, verdade. tu tá investindo, sei lá, às vezes 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quanto na viagem, Sim. o seguro viagem não vai ser um custo tão maior. Até eu vou falar assim, qual tu recomenda? Nem fala, olha, compra até o que tu quiser, não vou básico. nem fazer, nem tô querendo sabe, ganhar merchan aqui. É uma questão Não- que não realmente precisa, né? precisa, Cara, ele vai te porque salvar de muito. Nessa história, a gente tinha recém-chegado na Tailândia e o nosso seguro viagem tinha vencido. A gente sabia que na Tailândia a medicina é muito, muito boa e relativamente barata. Então, um olhou para a cara do outro, a grana estava curta. Não vamos renovar o seguro, a gente vai ficar só aqui, não vai viajar tanto. Que blá, foi blá, blá. essa situação foi bem depois, quando a gente estava com a grana curta na Europa, fez o House City na Bulgária. Só Aí, voltar rapidinho. Nesse House City na Bulgária, foram 4 meses que a gente trabalhou pra caramba. Aí a gente pensou assim, vamos voltar para Tailândia, que o custo de vida lá é baixo. A gente fica por um tempo lá e a gente conseguiu um pet sitting para cuidar do Spencer, um Por mais dogzinho. 4 meses. Vamos reduz o nosso custo, a gente está no país que a gente gosta, lá é tudo mais barato. Daí não vamos renovar o seguro de Começaram saúde. a cortar Em os custos. Menos de um mês estando lá, eu acordo uma noite ruim pra caramba, fui parar no hospital, resumo da ópera. Aquela vez a conta, acho que foi $3.000. Dava para pagar o seguro de nós dois por 6 meses tranquilo. Não, por anos? Por Os ano. 10 mil mais? reais. Cara, o nome disso aí é Lady Murphy. Sim. Não Exato. tem outro. É igual o seguro de carro. E depois O disso... seguro morreu de velho, né? Já nunca fala. mais a gente viajou sem seguro. Nunca mais. Não, minto. Aquela vez foi. Eu não lembro, foi tu na sabe que eu sou faixa péssima com números. Foi uns ou 1.800 ou $2.000. Mas, cara, foi uma paulada. Dava tipo assim, quase 2 ou 3 anos de seguro. Mas Nossa. aprendemos. E sem contar que ano passado, não, tô perdida nos anos. Ano passado foi que a gente foi pra Lucerna, na Suíça. Esse daqui torce o pé no hotel, Na Suíça. na Pisou Suíça. em falso? Pisou em falso. Tipo, A gente errei tá- o degrau. Errou um degrau, nós estávamos empolgados, um dos melhores hotéis da Suíça. Assim, já ganhou vários prêmios, hotel massa. Estávamos indo para um jantar de degustação, combinação de vinhos com comida asiática, tipo top. Ele erra o degrau e torce feio. Vocês estavam indo ainda, nem estavam Nem- voltando. Não, estávamos indo. Tá vindo pro jantar ainda. Caramba. Torce feio, feio. Mas ele, como bom marido blogueiro brasileiro, falou, não, tá doendo, tá, mas eu Vamos primeiro vou continuar. jantar e depois eu cuido do pé. Aí foi engraçado, porque a gente estava trabalhando com o departamento de turismo e a gente ia, tipo assim, era tipo batidinho. Tal hora fazer isso, A tal gente hora tinha todo um aquilo. roteiro pra promover. Como trabalhando com o departamento? Só um parênteses. Essa é outra parte que é, digamos, até o grosso do blog de fazer dinheiro. A gente produz conteúdo para promover os destinos. Então, vamos supor a Prefeitura de Itajaí, ou o Departamento de Turismo de Itajaí, Sei.
contrata a gente para fazer uma matéria sobre as atrações turísticas ou sobre, digamos, a marejada que vai acontecer. Alguma sobre coisa. as regatas. Mas isso os países locais que vocês estavam indo, o Brasil? Depende, a gente trabalhou já com vários departamentos de Vários. turismo, Ah, vários. entendi. Alguns a gente entrou em contato que a gente gostaria de viajar, outros entraram Eles em entraram em contato contato com a com a gente gente. para Entendi. porque assim, como eu te falei, nesses tantos anos de viagem, trabalhando, o Love and Road criou um Cresceu nome, muito. cresceu muito. Legal, Então assim, legal. hoje a gente tem essa, no começo a gente ia atrás, hoje a gente está tendo esse retorno. E até pelo Isso- fato que isso a gente foi faz o esse- blog em inglês e português. Então a gente tem uma Entendi. audiência dos dois Dos lados. dois lados, é. Esse E ca- abre um horizonte muito maior para Sim. vocês, né? E aí, nesse caso, foi isso. A gente estava fazendo uma matéria, produzindo fotos, vídeos e artigos para Lucerna, Para a região na de Suíça. Lucerna. E aí, nesse hotel que era fantástico, a gente teve o dia inteiro de atividade no hotel. E na noite e na próxima manhã, a gente ia ter livre. E a gente falou assim, Sei. pô, vamos poder curtir. Tinha sido uma semana, assim, que quando a gente trabalha com trabalha assim com o Ministério de Turismo ou com alguma empresa, A gente é não batidinho, dorme, assim. e não É dorme. 6 da manhã tem que ver o nascer do sol ali, às 10 tem que estar ali. Então a gente não para. E a gente tinha uma manhã de folga no próximo dia, só que daí ele torceu o pé tadinho. Mas aí, beleza. Aí a Foi gente o quê? teve que... Foi descendo a escada? Descendo a escada, eu errei um degrau. Mas tinha elevador? Não, nesse pedaço era... Esse Não, Ah, tinha do tinha, lado tinha pra, do lado. pra Mas cadeira. Vocês tinham escolha do elevador? Não, era um era só um andar degrau. só, era só Só um um- andar, entendi. um Um lance. andar. Tipo, tem uma calçada, assim. E aí, nesse pacote, tipo, ficou muito feio. Aí no outro dia a gente tinha um negócio, uma montanha e tal. E a gente disse, olha, tu vai pra montanha. Só que por sorte, a gente dessa vez tinha, por sorte não, né? Certo, tinha a seguradora, liguei pra seguradora e tal. Eles falaram assim, vai em tal hospital. Aí quando eu cheguei lá, eles fizeram 5 raio-x só 5 chapas. Ela me passou um Uma cataflã, pomada, assim, uma assim, é. pomada, enfaixou. E tá pronto. Eu só assinei, ainda bem que a seguradora pagou. E ali morreu também foi, cara, acho que foi 2.500 francos suíços. Eu fiz as contas, dava mais de 10 mil reais. Caramba. Aí eu pensei assim, cara, tu imagina se eu não tivesse de novo o seguro. Eu tava ali uma... Sim, sim. Mas aí não pagou nada. Aí não, aí a seguradora pagou tudo E tal. Sei. é tão importante seguro porque por uma vez, eu, por causa das minhas alergias alimentares, uma vez a gente estava numa das ilhas e eu passei muito mal mesmo, assim, Intoxicação de alimentar? Intoxicação. não É, me alergia. deu reação alérgica. Tá. Me deu reação alérgica. A comida estava boa, mas me deu reação alérgica. E o Hobbit teve que ele acompanhou meus batimentos cardíacos, eu tomei o remédio, que eu já carrego o remédio de alergia comigo. Mas ele teve que pensar que se eu não melhorasse em tantas horas, ele tinha que ver uma remoção de uma ilha, que não tem hospital. Então, que ser assim, helicóptero. como é que tu vai fazer uma Nossa. remoção Ele pensa só no com custo. seguro-saúde? Né? Tu não com seguro-viagem, quer dizer, então, assim, parece ser bobo, mas eu nem... Cara, acontece. Então é melhor estar prevenido do que ter que pagar essa conta, né? Nossa, E total. não só questão de saúde, mas aquela história. Pode cancelar um voo. Mala Pode chegar lá. extraviada. Então, tipo, É. sempre pode dar uma M. E o que eu digo, cara, o investimento num seguro-viagem não é tão E alto. aconteceu com vocês já de extraviar mala, alguma coisa assim? Elas nunca chegaram. Por exemplo, aconteceu várias vezes elas não chegarem com a gente e chegarem, sei lá, 2, 3 dias depois. Voo cancelado aconteceu um monte de vezes. Bastante. Navio, já perdemos navio, já Já. perdemos barco. Já perdemos também porque a gente perdeu de tanso. Já perdemos por causa que estava de ressaca. Também. Até- Já aconteceu isso também. E assim, ao longo desses 7 anos, de algum momento vocês pensaram, não, pô, vamos desistir, vamos voltar, e no meio do percurso... Bem no início, cara, a gente começou em abril, e aí em agosto a gente tinha 2 gatos de anos, e eles ficaram com a minha mãe na época, e um dos gatos teve um ataque cardíaco, eu não sabia que gato tinha ataque cardíaco, Caramba. e o gatinho morreu. Putz. E aí deu uma tristeza que a gente pensou, vamos Porque, na largar verdade, tudo. assim, tem gente até que fala assim, mas por um gato, é que até então a gente se preparou para tudo. A gente sabia que a gente ia estar longe da família. Você se prepara para isso. Sim. Principalmente que a gente disse para a família que era 1 ano, mas na nossa cabeça a gente sabia que a gente ia ficar por um bom tempo. A gente sabia por questões financeiras, não era tão fácil voltar, assim, vou voltar Claro, amanhã. não. Então, quando o Godard, o gato, né, faleceu, é que caiu a ficha de o quão a vida é frágil, o quão a gente está longe de todo mundo e o quão você fica sem rumo quando você sente isso. A gente não sabia como é que seria isso, sabe? E aí a gente pensou o seguinte, foi o gatinho agora, só E que, se pô, a- podia ser a nossa vozinha, podia ser a nossa mãe, Um pai ente e tal, querido mesmo. E aí isso deu uma fragilizada, a gente teve acho que uma semaninha de crise, mas depois a gente, não, Vamos bola aí, pra frente. daí É um risco que a gente tem. Mas assim, ó,
não soa bem falar isso, que foi bom, mas assim, foi bom porque nos ensinou a Botou estar o pé no chão. preparado. Foi um crescimento. Botou assim, então a gente sabe que a gente vai ter que lidar com isso. Estamos ok com isso? Vamos seguir em frente? E aconteceu durante a viagem que ela perdeu o vozinho dela, eu perdi minha avó, tal. Então são momentos são difíceis. Sim. Principalmente você está longe da família, ou quando deu algum, sabe, problema financeiro, ou briga, aquela história. Todo mundo tem família, Claro, né? Ou com amigos, você vê alguma coisa ruim acontecendo, você está longe. Uma discussão entre vocês, às vezes, que acontece também. Também. Que não é só flores, né? Isso é óbvio. Tu imagina, você está às vezes ou num hostel, ou num quartinho de hotel 10 metros quadrados, tu vai Um monte brigar. de gente, às vezes, também. Tu vai fazer o Daí quê? tu vai brigar. Daí é isso que eu digo assim, isso é muito louco, porque assim, nós temos essa, sei lá, vantagem ou o que for, não sei se mas eu e o Robert a gente dá muito bem. A gente Uma é muito sintonia parecido, boa. a gente tem uma Tem que sintonia ser muito muito boa. parceiro para ficar A 7 gente- anos viajando. E a assim. gente aprendeu também a lidar um Sem com o se outro. matar? Sem se matar, eu digo assim, né? Sem nunca ter se matado. Claro. Mas isso é um dos aprendizados que trouxe da viagem, que eu sou muito grata, que é isso, assim, deu perrengue, deu zebra, né? Seja, porque às vezes não é nem entre nós dois, às vezes assim, deu uma zebra grande Uma ao redor, situação, uma né? situação em que eu posso ter ficado mais alterada, mais irritada ou ele. E daí você vai fazer o quê? Você vai dormir bravo? Naquele quartinho de hotel pequeno? E só tem um ou outro, Só tem né? um ao outro, vale a pena? Aí a gente meio que aprendeu que a gente precisa conversar e que a gente precisa aprender a dar espaço um pro outro, mesmo sem ter espaço físico. Porque aqui no Brasil, no nosso dia a dia, a gente briga. Eu vou lá falar com fulano, eu vou dar Sim, uma sim, caminhada, tu tem espaço físico. Viajando, às vezes, não tem nem espaço físico. Tem uma raiz aqui, né? Tem amigos e família para sim. quem recorrer. Então, isso dá foi um uma esfriada na aprendizado que a cabeça. gente teve que descobrir, assim, construir. E eu sou muito grata por isso, assim, porque... E não é só o viajando junto, é o trabalhando junto. Ah, E claro, é esse pois ponto que é um dos mais complicados. Porque, às vezes, claro, trabalho nunca é fácil, sempre tem um problema, ou discórdia, alguma coisa assim, Total. E eu sou mandona. É, quase nada. E às vezes, quando dava uns arranca-raba, eu falava para ela assim, eu vou correr minha terapia. Então, eu vou sair, eu fazia 1 ou 2 horas correndo, aí voltava, tá mais calmo, vamos conversar. Aí legal. você vai aprendendo Tem a... um equilíbrio. né? Tem que ter. E aí vocês estavam assim numa constante de viagem, creio eu que não pensavam em voltar tão cedo, e de uma hora para outra, pandemia mundial. Onde vocês estavam e quando que caiu a ficha de vocês? Estamos durante uma pandemia. Cara, a gente estava no pior lugar do mundo possível. Não, tinha pior, Tinha mas tinha não pior, era tão tinha bom. pior, mas não era tão bom. A gente Eu tinha exagerei, se exagerei. mudado para Itália em junho de 2019. Então a gente passou, digamos, uns 6 meses tentando se ambientar na Itália, mas a gente estava viajando muito a trabalho, então a gente não ficou muito lá. Sei. Aí lá por janeiro, quando a gente janeiro de 2020, fincou o pé na Itália, beleza, decidiu, vamos começou ficar aula por aqui um tempo, aula de italiano e tal. Em março começou a pandemia lá. E a Itália foi feia a E coisa. a Itália, no início, principalmente, foi muito terrível, né? Portugal, era carro do exército passando na rua, Caramba! mandando a galera para dentro de casa, estava na rua, A era gente 400 euros de multa. Mas A assim, gente- vocês estavam vivenciando, eu digo por nós aqui no Brasil, vai passar logo. Tipo, isso aí é só um vírus, como o H1N1, já aconteceu, vai passar logo. E como vocês, assim, qual foi o momento que vocês lembram, que tem na memória de vocês, que vocês olharam e disseram, não, tem coisa errada aqui, tem coisa mais séria. Foi no carro do exército quando tu viu passando? Não, eu acho que foi... Acho que aconteceu todas as regras lá, que tu não podia sair de pra casa. Pra mim foi assim. Lockdown Meu mesmo, assim, né? Nathalie, assim, foi assim. Vinha aquela coisa falando, tá rolando, porque tava rolando muito perto da gente. Nós estávamos na cidade No de norte. Turim, no norte, na região no estado, vamos dizer assim, de Piemonte. Piemonte. E o negócio começou a acontecer na região de Milão, em Lombardia, que são estados vizinhos, como se fosse Paraná e Santa Catarina. Mas ainda tava assim, tá lá. Beleza, tá lá. Aí nós fomos para Berlim, para uma feira de viagens em Berlim. E até então tava aquele Aí a bafafá, feira tal. não aconteceu, Mas aí cancelaram em a cima gente da tava lá, hora. cancelaram em cima da hora. E Por aquele, conta da pandemia. Da e aquele negócio começou a tomar uma proporção muito maior. E daí, vamos ter que voltar para casa. Quando a gente aterrissou na Itália, eles liberaram um decreto que a partir do próximo dia Era o lockdown. era o lockdown, tava tudo fechado. Daí eu lembro a gente indo pro mercado. E a galera no mercado. Estocando. Bem Então, isso. assim, isso para mim foi muito assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo uma coisa que é muito louca. Que doideira, E né? não faltou comida para nós lá, a gente, tipo assim, né, a gente sabe teve os lugares que Porém, engraçado, o mercado da Itália, a prateleira vazia era de farinha,
que a galera faz muito pão, tal. Macarrão às vezes não tinha, E- ou tava no final. Deixa eu chutar a terceira. Papel higiênico. Não. Molho de tomate. Molho de tomate. Sério? Não, porque daí assim, ó, lá vem a explicação. Porque italiano no banheiro tem o vaso sanitário e tem o bidê. Então eles não precisam de papel. Se papel faltar, a gente sim, se lava. sim, O que sim. não pode faltar é macarrão e molho de Sim. tomate. Molho de tomate, tomate a olha gente aí. passou. E assim, daí pra mim aí caiu a ficha. E até então, acho que como todos os governos, eles diziam assim, vamos fazer o lockdown agora pra salvar a Páscoa, diziam. A Páscoa Que era todo um mundo mês passou depois. trancado. E Itália é muito religiosa. Então eles meio que ponderavam as atitudes de acordo com os feriados religiosos. E tem o Vaticano lá também. Daí, assim, vamos salvar o verão. O verão foi meia boca. Daí depois vamos salvar o Natal. E a coisa não ia. E daí, quando chegou meio do ano, a gente se deu conta, assim, esse negócio veio pra ficar, nós estamos todo mundo Pra ficar, ferrado. né? Aí lá por novembro de 2020, como a gente Vocês tava lá, ainda ficaram na Itália, Na né? Itália, lá. porque não tem tinha, pra não onde tinha ir, pra né? onde e a ir. gente tinha decidido se mudar para Itália, digamos, meio que não permanente, mas por um A gente um decidiu período passar, longo. porque a gente passou muito tempo na Ásia, né? Muito tempo na Ásia, na Tailândia. Daí a gente falou, vamos pra Europa, porque tava rolando muito business, muito negócio com os departamentos de turismo na Europa. Falou, vamos formar base lá. Até porque ele é italiano, ele é brasileiro e italiano. Legal. Tem a cidadania, aí facilita a Aí nós documentação lá. decidimos, e aconteceu a pandemia lá. Aí lá por novembro, quando começou a fechar tudo de novo, que assim, fechou feio de março até maio, aí junho e julho, que é o verão deles, eles deram uma liberada um pouquinho e tal. Agosto e setembro começou as causas a aumentar, setembro fechou de novo, outubro, aí quando começou o inverno de novo, começou a pensar, putz, vamos para onde? Aí eu pensei, vamos voltar ao Brasil. A gente fez eu sou o rei do Excel, a gente fez uma planilha de Excel com pontos negativos e positivos. E vários destinos. Voltar para o Legal, Brasil, se jogar para Tailândia, se jogar para Bali, se jogar para Albânia, que eu estava pesquisando um lugar novo. E aí, no final das contas, a gente viu que Brasil ganhou em todos os positivos. E aí, quando deu uma brecha, porque assim, o lockdown lá, tu não podia sair nem da tua cidade. Então, e não estava tendo voos internacionais de As Turim fronteiras para. fechavam total, Porque né? Turim tem aeroporto, mas não tinha voo para nenhum lugar que desse Sim. conexão para Brasil. Então a gente tinha que sair de Turim, ir a Milão, que é um outro estado. Então, além de sair da nossa cidade, a gente tinha que cruzar um estado para pegar um voo internacional. E isso, se a guarda parasse a gente no meio do caminho, ia mandar a gente para casa e pagar multa, não pode? Certo. Aí lá deu uma brecha e a gente conseguiu, digamos, por ser brasileiro, era como se a gente estivesse voltando para nossa residência aqui. Quase que uma repatriação Entendi. por nossa conta. Então, com essa brecha, a gente falou assim, cara, vamos comprar passagem, torcer que não cancelem. Fez a correria de fazer os testes, PCR, tal, e aí devolvemos um apartamento e se jogamos Viajamos para no cá. dia 1º de janeiro. 1º de 1º janeiro. de janeiro. janeiro de 2021. Pegamos esse voo. Primeiro tivemos que pegar, faz todo o roteiro, né? Turim, Milão de ônibus até o aeroporto, daí Milão, Madrid, São Paulo Navegantes. Tudo isso num voo em meio à pandemia, com máscara, sem tirar a máscara. em nenhum Cara, a momento. orelha tava uma A dor, orelha velho. doía, É horrível, né? doía. O voo de Madrid para São Paulo tava cheiaço, daí ninguém podia levantar, não podia ficar na fila do banheiro, todo aquele estresse, pandemia, como é que tu... Hoje, assim, a galera tá Sim, voando, mas naquele momento tava trash. E chegamos Isso a gente aqui... está falando em novembro do Não, ano... janeiro. Janeiro desse ano. Desse ano, já. desse ano já. Entendi. E chegamos aqui para ficar 4 meses só. Visitar a família. Tinha o e voo de voltar pra volta para Itália. Vocês Itália em pensaram, maio. vamos aproveitar esse momento, tá tudo fechado, não tem para onde ir, pelo menos a Repatriação. repatriação. Isso, e A daí gente é consegue, verão, né? é verão Brasil, certo? Verão, uhul. Então. Vamos curtir, ver a A família, família, a gente amigo. não via já há um ano e 2 anos. 2 anos. Vamos ver os amigos, vamos dar um tempo dessa Itália e depois a gente Sim. volta. Aí chegou aqui, o destino falou assim, haha, vamos mudar os planos, galera. Pois é, o que fez mudar? Cara, para quem tá aqui, vai só assim, talvez não percebe, mas nós ficamos 2 anos desde a nossa última visita. Pra gente, Itajaí e região melhorou muito. A gente achou muito mais bonito, mais seguro, Olha, o Muito- pessoal até mais atencioso. E muita oferta de coisas diferentes que não tinham antes. Hoje a gente tem, assim, cervejarias locais, por exemplo. Sim. Cara, a gente tem um talher que é exatamente como você veria na Itália, Itália, sendo servido igual, pra gente igual. aqui hoje. inclusive eu li um artigo essa semana que Itajaí acho que é a cidade onde o pessoal está mais investindo no Brasil. É primeiro, né? Primeiro? Não? Uma das. É uma das, mas é a terceira? Eu tenho quase certeza que a primeira. Eu pensei que era a primeira. A quantidade tipo, de barzinho diferente, restaurante, cafés. Café, a infraestrutura Maceió era a primeira, né? Não, acho que era a segunda. A primeira era. Ai, Não vou lembrar. Itapema. Itapema? Ah, é Ah. isso mesmo. Itapema pertinho. primeira,
Me corrija se eu estiver errado. Itapema, primeira, Maceió, segunda, Itajaí, a terceira. Era isso, né? Era isso. E até mesmo assim, por exemplo, nós fomos privados na Itália, quando estávamos lá por causa da pandemia, Sim. da nossa vida ao ar livre. Lá onde a gente morava, tinha muitos parques, tinha rio, a gente estava acostumado a caminhar, pedalar, Correr. e de repente a gente foi privado de tudo. E Sim. aqui, mesmo durante a pandemia, a gente ainda tinha acesso, a gente vai ali para Cabeçudas, que é lindo, a gente pedala, brava. Então, chegando aqui, Beira-Rio. vendo tudo isso, deu aquele calor no coração. Falei assim, enquanto o mundo está caindo aos pedaços, acho que é mais seguro, melhor e até Fica perto da mais família, dos confortável ficar aqui. amigos. Fica perto da família, dos Até porque a amigos. gente não sabia o que ia acontecer, né? Né? Aí um olhou pra cara do outro. Isso foi, acho que um pouquinho antes do Natal. Tava um mês aqui já. Quer saber de uma coisa? Não vamos voltar. Vamos esperar um pouco e aí vamos jogar a passagem pra frente. Aí, por muita sorte, a gente teve que aquela história, a gente comprou uma passagem que não podia remarcar uma vez só. Só que aí, no final das contas, a empresa aérea mudou o horário. E isso nos deu o direito de pedir o reembolso. Ah, sim, sim. E Vocês aí, estão mudando. eles mudaram, aí falou assim, ó, esse novo horário não é bom pra mim, então, aí no final das contas, cara, eles deram um voucher pra um ano, e aí eu falei, cara, quer saber, então vamos ficar aqui mesmo, vamos ver qual é. E esse voucher ainda tá valendo. Tá Tá valendo. A gente até, vai usar tá ano em que vem. aberto, hein? Tá em até aberto. maio do ano que vem. Então, daí a gente decidiu, vamos dar um tempo aqui, vamos ficar por um ano. Daí alugamos um apartamento, daí resolvemos desculpa, mobiliar o apartamento e ficamos. E aí, questão dos empregos, mantiveram? Então, o blog continua, a gente tem muito material que a gente nunca publicou. Vários lugares que a gente já viajou, ou aquela história, até locais que já publicamos, tipo Tailândia. Só que aí tem tanta outra coisa para falar de lá, Sim. que, cara, acho que a gente pode ficar mais uns 2 anos sem viajar, que ainda tem Mas material o para que fazer. são conteúdos escritos ou vídeos que vocês fizeram? A Olha, maioria é... É escrito. Se a gente quisesse fazer vídeo, tem muito vídeo. Porque, assim, é muito engraçado. Que eu e o Robert, a gente vai pra externa, a gente grava um monte. Mas como o ganha-pão do Love and Road sempre quem foi paga o, as contas é o blog. o blog escrito, a gente sempre deixava o vídeo de lado, assim. E tem muito conteúdo também que precisa ser atualizado. Porque, assim, eu escrevo, às vezes, artigos e as coisas mudaram. Então, assim, Principalmente agora com a pandemia, vocês é um passaram por trabalho um monte que de nunca, país que deve ter mudado muita que coisa. nunca acaba, assim. Então, eu continuo tocando, a gente continua tocando Love and Road, fazendo... Vocês já pensaram em escrever um livro da viagem de vocês, né? Dessa aventura aí? Tem 2 coisas que estão na minha lista de sonhos. É escrever um livro e daí eu quero agenciar ele, no caso, o segundo, que é fazer uma exposição de fotos. Porque no começo do podcast ele falou que ele era péssimo na fotografia quando a gente começou. Mas hoje Melhorou. ele bate fotos lindíssimas. Tanto Aprendi um pouquinho. que muitas das empresas nos contratam por causa da fotografia dele, porque querem que a Olha. gente produza material para eles. Porque vocês não tiravam fotos só de vocês. Era um local comendo com uma conchinha, às vezes num cantinho. Tem muito direto, disso, tem né? muita- Uma pro- feira na Tailândia. Sim. Pro blog aparecem os nossos rostos, porque o blog é pessoal, mas tem muito conteúdo, porque eu também escrevo para outras revistas Revistas. e Legal. sites pelo mundo. Então a gente precisa de fotos, não só com a nossa cara, Digamos, né? fotos neutras. Fotos Sim, neutras. sim, sim. E ele manda muito bem. Então isso é uma das coisas pelo qual a gente é contratada por rede hoteleira, por departamento de turismo, pela fotografia dele. Então eu quero Legal. que ele faça uma exposição. Vai sair. É isso aí. E nesse momento a ideia é permanecer no Brasil por tempo indeterminado até a Sim, próxima sim. aventura, né? A gente está esperando dar uma baixada nesse Uma lance da baixada, né? pandemia, Não, ver como é meio que tá. incerto também, né? E tem tanta coisa que a gente quer visitar no nosso estado. Qual que foi o país assim que vocês não foram, mas vocês gostariam muito de ter visitado? Não, nossa, a pandemia atrapalhou e a gente ia para esse local. Cara, na pandemia, nem que a pandemia atrapalhou tanto, porque... vocês não tiveram no ano- oportunidade Porque assim, pra no ir? ano da pandemia a gente estava já com tantas Teve. agendas de trabalho, Não, mas... teve um que foi, me lembra? foi até engraçado. A gente fechou uma campanha com a Jordânia Ai, é para verdade. ir visitar Petra. Sabe do Cavaleiro das Arca Perdida lá? Sim, Do sim, Indiana Jones? Petra Sim, e o litoral da Jordânia para Que é o Mar fazer umas Vermelho. excursões no Mar Vermelho de mergulho, que nós dois mergulhamos, somos fascinados. Então era assim, era uma Então, viagem uma assim. viagem dos sonhos. E isso foi... Fechamos o contrato em janeiro de 2020, antes da pandemia, para viajar em março. Não, a gente estava tão empolgado, quando a gente fechou o contrato, ele falou assim, na Jordânia, de novo, é um país muçulmano, né? Sim. Então a gente pensou assim, tem que pensar nas roupas que a gente vai pro deserto, principalmente para mim, não posso simplesmente de shorts, Tem né? aqui aquela história. Falta planejar, tem que ter o outfit. Tem que ter o Claro, outfit claro. certinho e tal. Aí fomos pra loja, eu comprei um macacão. Cara, esse macacão no deserto. Pensei eu com uma echarpe vermelha no cabelo, assim, vai ser um negócio.
Compramos um macacão, compramos um vestido, compramos uma calça pra ele. Vai ser o outfit da Jordânia. Nunca fomos pra Jordânia. A viagem foi cancelada por causa da pandemia. Era um local que a gente queria muito, muito ir. E até hoje eu carrego o macacão comigo, porque é um macacão da Jordânia. Aproveitar que tá no Brasil, de repente fazer um tour pelo Brasil, né? Dá pra fazer bem legal lá na Serra do Rio do Rastro. Sim, O vai Brasil ficar é lindo, muito vai ficar rico lindo. culturalmente, né? Cara, é demais, assim, ó. E até eu vou te falar, eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso, porque assim, ó, eu não viajei tanto no Brasil quanto eu viajei lá fora. Eu viajei muito mais lá fora do que no Brasil. E uma coisa é porque uma vez você tá lá, que você pagou a passagem de ida, Aproveita, você vai. né? E a gente tem a mania de achar que o que é nosso às vezes não é nem tão bom, ou nem é isso, ou o que é nosso eu posso visitar aqui, eu vou quando eu depois. quiser, né? Exatamente. Mas É o isso aí. Brasil é fabuloso, cara. O Brasil é lindo. O Brasil é lindo. Não teve uma pessoa até hoje que a gente não tenha conversado que não falava assim, cara, o país de vocês é demais, assim, sabe? Os estrangeiros, Os estrangeiros, né? é. E assim, uma visão que os estrangeiros têm perante ao Brasil, que vocês notaram. Pô, eu acho que o mundo pensa no Brasil dessa forma. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Eu já morei fora. Eu morei em Portugal e Espanha em 2006. E eu ouvi uma coisa absurda deles. Na época era o Orkut, eu estava acessando o meu Orkut. E eu falei para um amigo meu que era português, eu falei assim, vou acessar o meu Orkut. Ele, o que é isso? E perguntou e tal. Eu falei, meu Orkut, tipo, é uma página aqui. Na época estava bombando uma rede social chamada High Five, que era da Europa. E aí ele virou para mim e falou assim, mas onde é que tu mora? Aí começou a perguntar, eu falei, moro no sul e tal. Ele não conhecia, e ele perguntou para mim se na internet, se no Brasil tinha internet regular. Vocês têm internet no Brasil normal? Porra. Cara, olha essa visão que eles tinham em 2006. Sim. O que vocês tiveram, assim, o que vocês observaram que eles pensam em relação ao Brasil? Acho que é tipo assim, um padrão de resposta. A maioria dos gringos pensam que Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo. Foz do Alguns Iguaçu. sabem de Nordeste, as Cataratas e Amazônia. Rio de Janeiro Só. como capital, inclusive, né? Não, e assim, Exato. e é muito doido porque a gente estava conversando esses tempos, a gente foi convidado Tem para um podcast. um também. podcast internacional, e a gente estava falando com o Stephen, e ele, assim, ó, ele foi muito honesto, franco. muito franco, ele falou assim, ó, pra mim, quando eu comecei a falar com vocês, que a nossa produtora começou a falar com vocês, que vocês falaram assim, a gente é do Sul, eu achei que vocês eram de São Paulo, porque pra mim o Sul do Brasil é São Paulo. Eles não aí. tinham ideia do que existe no Sul. Sim. E esse foi o assunto, na verdade, do podcast, porque ele queria que a gente contasse do Sul do Brasil, porque as pessoas lá fora não têm ideia do que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu não tiro a razão que eles têm, porque é isso que o próprio Brasil vende para fora. Exato. Inclusive, na semana passada, a Tabata, do Coisas Como teve Sim, aqui, e ela e o Seco, eles estavam comentando que eles já foram para a África. E a riqueza de coisas que tem na África é muito grande. Cape Town, Joanesburgo. Só que, para nós, a imagem que a gente tem da África é um país muito pobre, é um continente em si muito pobre, né? Vocês estiveram lá, você pode falar com muito mais propriedade do que eu. É um país muito rico, é um continente muito rico. Claro, tem as suas pobrezas, mas não é aquilo que vendem para nós, né, cara? E até a questão... A gente teve uma vez uma brincadeira de um irlandês, que ele chegou... A gente estava com um grupo de amigos e foi encontrar os amigos irlandeses deles. E ele apresentou, esse aqui, né, o Robin Nash do Brasil e tal. Aí ele falou, tá, mas cadê as penas? Cadê os negócios não, de samba? tu não tal? carrega as Vocês não coisas na andam tua assim mala. todo Deram uma dia?" exagerada também, né? Assim, Mas assim, ó, não anda assim. eu sei que ele não imaginou que eu andasse na rua assim, mas é que pra ele acho que foi surpreendente ver alguém que poderia parecer tão normal irlandesa, vamos dizer assim. Não, Sim, não que sim. não tenha aceições, mas eu digo no comportamento, no jeito de ser e tudo, porque muita gente não tem. E assim, e tem uma visão, assim como você falou da da África do Sul, que a gente tem essa visão de pobreza, tem muita gente que tem uma visão aqui do Brasil que é aquela coisa assim, que é o jogador de futebol, né? Ou é as estereótipo mulatas do total, samba, né? é estereótipo. Não que isso não seja, gente. Mas nós não somos só Não é isso. só. Não é só isso. Não é só isso, O é. português, quando você vai para lá, você acha que é só o vira. Eles detestam, cara. A maioria detesta isso, eles nem gostam. O fado, a maioria detesta o fado. Não, Então, o negócio pra eles é muito chato, inclusive. Talvez aqui chega perto da MPB, a gente tem muita diversidade de músicas, Sim, né? sim. Tem algumas MPB que são muito chatas também. É normal. E pra eles o fado lá é só, tipo, os mais velhos, assim, que gostam. É impressionante. Mas, de novo, é querer colocar, tipo, toda uma nação, né? Um grupo de pessoas dentro de uma caixa e Exato. rotular. E não dá, né? A gente não consegue nem rotular nessa mesa, que são todos não, tão diferentes, né? Então, como é que isso não dá? mesmo. Pessoal, antes de vocês virem para cá, a gente lançou algumas perguntas no nosso Instagram.
E o pessoal, como de costume, interagiu bastante. Aqui tem algumas perguntas. Volto a falar, algumas a gente provavelmente já conversou durante o contexto aqui. A gente falou durante muito tempo aqui. Mas tem algumas perguntas muito interessantes que dá pra gente ter. Por exemplo, vocês preferem viajar no frio ou no calor? Calor. Calor. No calor? Eu vou dizer assim, ó, eu adoro a experiência de viajar no frio, desde que eu possa viajar gastando bem e que eu possa fazer esportes de inverno, esqui, coisa, e ficar numa sim. cabana que tenha lareira. O que tudo isso geralmente é muito caro e Lá demanda... aqueles Alpes suíços, assim. Não, vamos, amanhã tô indo, faço as malas. Mas Até uma coisa, o verão é massa. cara. viajar no calor acaba sendo mais fácil. Verdade. É menos mala, é menos roupa. Menos roupa, assim. É mais pode- prático. é. É mais No prático. frio é- mais, assim, ó, um exemplo bem prático. No verão, tu vai acordar, sei lá, 8, 9, 6, não sei. É dia até tarde. Tu faz tanta coisa, tu aproveita a rua. sim. Se tu tá viajando no inverno, deu 4 Depende horas do da país, tarde, tu já tem que estar dentro. Daí tu vai Que o é quê? noite. Jantar e deu. Tem essa também. Então, é. tu limita o teu tempo hábil de estar na luz do dia. Então, tem Sim. toda essa logística. E também tem países que são mais significativos no inverno e tem outros que são mais no verão, né? Sim, Tem essa sim. também, né? Tem essa também, com certeza. Total. Ó, vamos lá. Vocês já foram roubados durante alguma viagem? Não, né, gato? Não, teve Um uma furto, vez. tentativa? Não, teve uma vez que eu. Aí eu não sei se eu fui roubado ou se eu perdi uma câmera, as antigas Cybershot, Sei. que uma viagem a gente estava em. Na verdade, foi antes do blog ainda, foi um mochilão que a gente fez lá em 2009. Aham. Ela comeu De um novo, sanduba, ficou alergia muito alimentar. ruim, muito ruim. Aí eu tava carregando, tipo, 2 mochilão. Aí a gente passou a noite num busão. Eu vou ter que contar a história. Posso contar bem Pode, rapidinho? Rapidinho. Aí eu passei bem mal, mas a gente tinha um busão. Aí O busão não tinha banheiro. não tinha banheiro e eu tava vomitando o tempo inteiro. Mas era daí- um ônibus de viagem, vocês estavam de em viagem a trânsito. noite inteira. Daí Tava isso daqui, de toda vez que eu Istambul pro passava. sul da Turquia. Aham. Eu passava mal no saquinho, esse aqui fazia um nó e guardava. Daí quando o ônibus Nossa. parava na estação, ele jogava A cada fora no 2 horas e lixo. meia o busão parava no parador. Aí a gente parou nesse hotel, nessa cidade, eu tava muito, muito ruim. E daí a gente não sabe se a câmera foi perdida ou foi roubada lá. Entendi. Porque assim, eu tava Nesse carregando mundo, essa correria, muvuca. os 2 mochilão, mais carregando ela, mais carregando as coisas. Então eu não sei se fomos roubados ou se eu perdi. É. Foi a única vez. A possibilidade de perder foi grande. Foi também, grande né? também, é. Legal. Vamos ver outra aqui. Qual país que vocês foram que vocês assim notaram que foi um povo menos hospitaleiro? Eu não diria menos hospitaleiro. Eu diria que todos os países do norte da Europa, eles têm uma atitude mais fria e séria do que a nossa. Daí não significa que eles não sejam hospitaleiros, só significa que eles não vão sorrir pra ti o tempo inteiro, eles não vão te abraçar. Sim. Assim, e É demora uma pra cultura entender muito isso. diferente da Isso, nossa. Sim. demora pra entender isso. Até, por exemplo, o inglês. O inglês não vai querer ficar te cumprimentando de beijinho. Mas, Sim. cara, a gente fez amizades lá pra vida inteira. É, Então, mas- assim, não é nem o... Que legal. Comparando tipo assim, ó, tu vai pedir uma informação numa estação de trem, talvez na Espanha, e tu comparar com a informação que eu pedi na Alemanha, São diferentes. certeza que na Espanha a pessoa vai ser mais sorridente, mais Claro. tranquila, e na Alemanha mais sisuda, assim. Não é nem de não ser hospitaleiro, mas acho que é mais o jeito, assim. Mais jeito. direto, mais... É, mais frio, assim. Sei. Ó, tem outra aqui. Vocês já foram para os Estados Unidos? Não. Não foram para os Estados Unidos ainda? Por incrível que pareça, a gente nunca botou o pé nos Estados Unidos. Sério? E tem vontade de ir ou não? Tenho. Tenho. Vamos lá, né? Os sonhos ali. Aham. Eu sou surfista, então Havaí legal. é um legal, sonho. Sim. O clássico de um Natal com neve em Nova York. É, porque sim, eu e a cresci, Califórnia. eu cresci Total. assistindo esses filmes. Então eu quero ver. Califórnia para surfista. Vocês foram em Portugal já? Sim. Nazaré tiveram lá, não? Não. Não, foi? ainda não. Ericeira. Mas nem Pass- surfaria lá é. também. Mas risquei Bali, Tem umas Bali da ondas. Mas lista, eu Bali risquei. vale mais. Legal. Não, mas Estados Unidos está na lista, sim. Pô, show de bola. Vamos ver aqui outra. Ó, tem uma aqui, até uma curiosidade minha também. Vocês pensam em ter filhos? Não. Não, isso é pensa. uma coisa que a gente já conversou muito e decidiu que nós não vamos ter filhos. Legal. Bom, tem outras prioridades também, né? Exatamente. Vamos ver aqui, algum lugar... Algum país que vocês não visitariam nunca mais? Não, Não. teve uma Não. experiência tão ruim, né? Vocês até comentaram da Do Camboja, Camboja, lá, mas Isso, já voltaram. voltaram mais uma vez e voltariam mais uma vez para dar uma chance. Até, digamos, no mundo blogueiro, se fala muito na questão de tu... o viajar é uma coisa, às vezes tu trabalhar com um país, digamos, meio controverso. Sim. Arábia Saudita, Irã,
Oriente sabe, Médio, em Tanzânia. geral, né? Tanzânia, algum lugar digamos, com ditadura e tal, Sim, sim. tem um pouco, digamos, de uma certa ética de você ser pago para promover Isso. um local assim. Diferente Entendi. de você ir lá e viajar por conta. Entendo. Entendeu? Tem essa diferença. Claro. Mas nada que me trave de viajar para conhecer um local. Entendi. Ó, legal, show de bola. Olha aí, conselhos para a vida, mais uma vez. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Obrigado por ter batido esse papo. O vinho acabou, a primeira garrafa. A gente tem outra garrafa aqui. Para quem está acompanhando no Spotify, a gente recebeu uma tábua magnífica aqui do pessoal da Taglieri. Mais 2 garrafas de vinho aqui da vinícola Vila Prando. A gente não foi lá ainda. Um abraço pro seu Honório, que foi super gente boa com a gente. Nossa, sem comentários. E, pô, obrigado mais uma vez. A casa aqui é sempre de vocês. Obrigado mesmo. Nossa, obrigada de coração. Foi uma delícia. Acho que a gente passou de horas De horas conversando. aqui. Exato. E ficaria Foi mais bastante. ainda. Mais horas. Isso. E já vou até Então vamos combinar. Se no próximo encontro não for aqui, vai ser na Vila Prando, porque a gente não foi Sim, ainda. então, ó, boa. Já- Vila já Prando fazemos lá. Já vamos lá fazer A gente quer fazer um tour, já faz um tempo que a gente quer ir lá na Vila Prando, mas a gente sempre esquece, passa o tempo. Agora com a pandemia também, a gente Ai. deu um tempo, né? Mas enfim. Tá bom, pessoal, olha, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, agradecer a Nath e o Rob mais uma vez aqui, acompanhem o pessoal lá no Love and Road. Qual que é Vou a... fazer um merchan Vamos lá. agora. O site é loveandroad.com e aí todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é o @loveandroad. Love and Road, Love isso. and Road. Tem um monte de dica no blog. Posso dar um, tem um monte de Claro, dica no blog. vamos lá. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente no Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas a gente sempre responde. E vai ser um prazer conversar com quem gosta de viagem, quiser saber mais. E perguntou um pouquinho de vídeo. A gente não tem tantos vídeos, Ai. mas no canal no YouTube tem alguns vídeos lá meio soltos. Tem uma série lá série de sobre uns Vietnã. 20 vídeos acho, do Vietnã. Tem umas, dá Vietnã. pra ver um pouquinho de vídeo lá também. Ah, legal, ó, show de bola. E quem quiser mais dicas, acessa lá o blog, o site, a rede social, o Instagram que mais vocês têm. Love and Road é o Instagram e o Face vai encontrar a gente É o mais fácil, ativo, né? são os mais ativos, isso. Show de bola. Beleza, pessoal? Olha, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nosso papo agora a gente vai continuar comendo, tomando mais vinho da Vila Prando. Tá bom? Obrigado. Até o próximo episódio do Salve Podcast. Valeu! Aê!